Novel e fanfic narradas. Fanfic The Witcher Senhor do Império. Capítulo 291, A Maré Crescente. As queixas de Torgeir sobre Birna atraíram muitos olhares curiosos ao redor. Felizmente, Torgeir logo percebeu seu erro e recuperou a compostura. Depois de brindar brevemente a este e acenar com a cabeça para Lan, ele se afastou para revelar a pessoa atrás dele. Quero fazer as apresentações formais de um bravo guerreiro, embora você já o conheça. Era Jed. Ele vestia uma armadura de couro impecável, com um casaco longo que realçava sua postura. Jed sorriu largamente para este e Lan. O fato de Torgeir ter apresentado Jed ao rei em uma ocasião tão formal foi um sinal claro de que ele o considerava um de seus aliados mais fiéis, em quem ele podia confiar mesmo nas piores circunstâncias. Após uma breve troca de palavras, Torgeir e Jed se retiraram. Este aproveitou a oportunidade para falar baixinho com Lan. Sei que você tentou recrutar Jed, mas ele recusou seu convite para ir a Cintra. É verdade? Lan assentiu, um tanto decepcionado. Ele está cansado de uma vida de sangue e violência. Parece que quer se aposentar. Este suspirou profundamente. Conheço Geralt bem e sei que a vida de um bruxo é cheia de tragédias. Jed é um verdadeiro guerreiro, e este final parece apropriado para ele. Mas se você estiver realmente interessado, posso encontrar uma maneira de envolvê-lo na guerra que se aproxima. Como rei, uma ordem de este poderia mobilizar Torgeir e por extensão Jed. No entanto, Lan balançou a cabeça. Você não precisa fazer isso. Este assentiu e apontou para vários lugares no salão. Os representantes dos outros clãs basicamente já estão aqui. Eles virão me cumprimentar em breve. Fiquem atrás de mim, e depois que eu os cumprimentar, conversem com eles por um momento. Lan concordou prontamente, mas não pôde deixar de perguntar. Você já falou com eles sobre a campanha militar? Ao ouvir isso, o rosto de Ace se iluminou com um sorriso satisfeito. Exterminar os seguidores de Svalbard é um feito digno dos livros de história. Desta vez ganhei influência suficiente nas ilhas, os grandes clãs não tiveram desculpas e todos concordaram em se juntar à causa. Lan foi influenciado pelo entusiasmo de Este. Isso é excelente. Este deu um tapinha no ombro de Lan e acrescentou. No entanto, ainda preciso ganhar a confiança de dois clãs neutros, os clãs Brokvar e Tordarroche. Convencê-los com minha reputação é uma coisa, mas ganhar seu apoio incondicional é outra bem diferente. Lan assentiu, seu olhar examinando a multidão em busca dos jaros dos dois clãs neutros. Foi fácil encontrar o jaro do clã Brokvar, o Daurik, cuja expressão sombria o destacava. De acordo com as lembranças de Lan sobre sua vida passada, a aparência de Udaurik não era resultado de maus hábitos, mas sim do tormento causado por um HYM, um tipo de espectro particularmente formidável que o perseguia. No entanto, ele não havia buscado ajuda, pois isso revelava os segredos obscuros e vergonhosos de sua família. Lan estava perdido em pensamentos, então disse a este, deixe-me lidar com o Daurik. Acredito que sei como ganhar seu favor e garantir seu apoio incondicional. Este ergueu uma sobrancelha, intrigado. Você sabe alguma coisa sobre os jaros de Celillige? É por causa das habilidades do seu sangue ancião? Lan sorriu, erguendo o copo para brindar a este, mas evitou responder diretamente. No entanto, ainda não viu o jaro do clã Tordarroche. Ele ainda não chegou? Lan procurou na multidão, mas não conseguiu encontrar o homem corpulento de quem se lembrava do banquete anterior. Em vez disso, seus olhos encontraram Juta, que usava um vestido elegante e estava acompanhada por vários guarda-costas. Era evidente que ela havia conseguido herdar o cargo de jaro do clã de Moon. Quando Juta notou o olhar de Lan, seu rosto normalmente sério mostrou uma expressão fugaz de emoção. Lan respondeu com um sorriso educado, assentiu levemente e rapidamente desviou o olhar para evitar qualquer mal-entendido. Percebendo a curiosidade de Lan sobre a ausência de Harald, este explicou calmamente. A ilha onde ele mora é bem longe. Ele provavelmente ainda está a caminho. Além disso, ele nunca demonstrou muito interesse pelos assuntos coletivos das ilhas. Seu clã também não participou das eleições para o trono. Conquistar sua amizade geralmente depende de laços pessoais e não políticos. Lan assentiu em compreensão, imerso em pensamentos. Gradualmente senhores e vassalos começaram a se aproximar de este, prestando homenagens ao novo rei com saudações sinceras. Alguns dos antigos seguidores de este expressaram nostalgia e juraram lealdade inabalável a ele em sua luta contra Nilfgaard. Este respondeu com genuína gratidão. Então, puxando Lan para perto, apresentou-o como se fosse seu próprio filho, incentivando seus seguidores a se conhecerem. A atmosfera harmoniosa de camaradagem entre o rei e os súditos foi interrompida pela chegada de Bran. Ele usava a mesma roupa de sempre, exceto pela ausência da coroa na cabeça. Seu rosto não irradiava a alegria de um pai cujo filho acabará de se recuperar de uma doença grave. Em vez disso, demonstrava preocupação. Ao lado dele, Svanhilde parecia ainda pior, com um ar de desespero palpável. Essa cena causou murmúrios na multidão. Será que Bran se arrependeu de ter abdicado e não quer entregar o poder ao irmão? Este suspirou profundamente ao vê-los. Diante dos olhares curiosos dos presentes, deu um passo à frente para abraçar o irmão com força. Os dois trocaram algumas palavras em voz baixa. Bran balançou a cabeça e após outro suspiro de este, deu um passo para o lado para deixar Bran falar. Bran caminhou até o centro do salão, examinando a sala com o olhar. Sua postura indicava que ele estava prestes a se dirigir à plateia, e a agitação cessou imediatamente. Todos concentraram sua atenção naquele homem que outrora fora um rei respeitado e símbolo de unidade.
A razão pela qual estamos todos aqui hoje é óbvia. Não precisa de explicação, declarou Bran, estendendo a mão para este. Celebramos a restauração do meu irmão ao trono. Um grito ecoou da multidão. Este, a chama dos mares. Vida longa, ao líder que matou o deus amaldiçoado, acrescentou outro. O corajoso que domou os berserkers, gritou um terceiro. Bran deu um sorriso fugaz ao ouvir os elogios ao seu irmão. Enquanto Bran observava a multidão aplaudir, notou que Harald estava ausente. Franziu a testa. Se os jarros dos principais clãs não estivessem todos presentes, as palavras que ele estava prestes a proferir poderiam perder o peso. Mesmo assim, Bran continuou. A ascensão de um novo rei significa a abdicação do antigo. Minha posição como rei é herdada do meu irmão, e agora que ele está retornando, é justo devolver-lhe o trono. Além disso, sua voz se aprofundou. Tenho algo a confessar diante de todos vocês como testemunhas. As palavras de Bran chocaram o público. Bran soltou um longo suspiro antes de continuar. Durante meu mandato, devido à minha falha em disciplinar minha família e à minha falta de supervisão dentro do nosso clã, causamos perdas irreparáveis a estas ilhas. Isso é uma desonra ao meu nome, e devo reconhecê-lo publicamente. Ao ouvir as palavras de Bran, Svanhilde cerrou os punhos com força. Bran respirou fundo, e embora sua expressão fosse de dor, continuou em voz clara. Recentemente, berserkers do culto de Svalbard atacaram meu castelo, ferindo meus convidados. Após uma investigação completa, confirmei que o inimigo veio da minha própria família. Essa pessoa é minha esposa. Um barulho enorme interrompeu de repente as palavras de Bran. Um portal vermelho-fogo se abriu no centro do salão. O vento soprava forte, fazendo as roupas dos convidados esvoaçarem, criando caos no local. Imediatamente um brilho verde-esmeralda emanou do corpo de Lan, seguido por um clarão dourado. Num piscar de olhos, ele apareceu ao lado de Bran, desembainhando a espada da Dama do Lago. Os outros convidados, movidos pelo instinto, sacaram suas armas, espadas, machados e martelos. A emboscada dos Vildicaros no passado deixou todos temendo novos ataques durante um banquete. Entretanto, alguém familiar emergiu do portal. Frithjof. Agora sua aparência era desastrosa, roupas esfarrapadas, rosto pálido, como se tivesse sobrevivido a uma batalha terrível. No segundo seguinte, Frithjof gritou ansiosamente. A ilha Undik foi atacada. Harald está desaparecido, e os druidas que protegiam a ilha estão todos mortos. O gigante de gelo MYRHYFF despertou de seu sono. Com uma horda de sereias, afogadores e demônios carniceiros, ele devastou vilas e cidades. O clã Tor da Rocha está à beira da extinção. A ilha Undik, embora não seja a maior nem a mais próspera de Celilege, sempre foi um destino atraente para viajantes. Com sua localização estratégica, paisagens pitorescas e deliciosa culinária local, era um lugar único. O gigante de gelo habitava a ilha há séculos. Ele passava a maior parte do tempo em hibernação, dormindo por décadas ou até séculos, embora cada despertar trouxesse destruição. Seus ataques não eram nem mesmo comparáveis à destruição que outras calamidades, como guerras, conflitos entre clãs ou desastres naturais, poderiam causar. No passado, o gigante de gelo só causava estragos em Undik, deixando os outros clãs ilesos. Após várias tentativas frustradas do clã Tor da Rocha de caçá-lo, o assunto foi esquecido. Alguns jovens corajosos sonhavam em derrotá-lo para ganhar um lugar nas canções épicas, mas a maioria acabou como prova da ferocidade do gigante. Tudo mudou recentemente, durante o que Lan agora sabe ser o prelúdio da conjunção das esferas. O gigante de gelo despertou, e armado com magia de gelo e uma capacidade impressionante de se mover pela água, causou estragos em todo o arquipélago. Os danos foram tão extensos que os grandes clãs finalmente compreenderam a extensão do perigo. Infelizmente, quando decidiram agir, o processo eleitoral para escolher um novo rei os dividiu, dificultando a coordenação. Então, o surgimento dos remanescentes do culto de Svalbard desviou ainda mais a atenção deles. As questões urgentes e intermináveis atrasaram quaisquer planos de confrontar o gigante. Então eles permaneceram, ignorando a ameaça até que fosse tarde demais. Embora os jarros dos vários clãs estivessem cientes do perigo do gigante de gelo, essa consciência não era profunda o suficiente até agora. Capítulo 292. Uma tempestade se acumula sobre Celilege. Foi como se uma bomba tivesse explodido no meio do banquete. A atmosfera ficou tensa e caótica após a chegada de Frithjof e suas palavras alarmantes. Sua aparência desgrenhada e ensanguentada surpreendeu a todos os presentes. O Dauric, já pálido e distraído, caiu no chão em choque. Jutta tentou manter a compostura e ergueu o peito para parecer firme, mas sua mão trêmula no cabo da espada traía seu nervosismo. Mesmo normalmente calmo, Donar não conseguia evitar que sua mão tremesse enquanto puxava a barba. Senhor Frithjof, sem ofensa. Lugus engoliu em seco e falou cautelosamente, demonstrando um respeito incomum pelo reverenciado druida. Tem certeza do que diz? Pode ser que seus ferimentos sejam tão graves que estejam fazendo com que você veja coisas. O clã Tor da Rocha está prestes a ser destruído? Os mestres druidas sacrificados? Isso parece demais. Lugus. Frithjof o interrompeu com um grito furioso. Não importa o quão louco você já tenha sido, mas agora não é a hora. O velho druida, com o olhar ardendo de raiva, examinou a sala com os olhos. Não temos tempo a perder. Temos que tossir. O druida parou devido a um ataque de tosse violenta. Este continuou antes que o velho druida continuasse a se enfurecer e agravar seus ferimentos.
Precisamos agir imediatamente, disse ele, com um tom firme e ressoante por toda a sala. Este aproximou-se de Fritjof e com um olhar determinado ergueu a voz. Não há dúvida de que estamos diante de uma crise sem precedentes. Um inimigo que ignoramos por muito tempo escolheu o momento mais inesperado para nos desferir o golpe mais doloroso. Estamos prestes a perder nossos irmãos do clã Tordarrosh, que nos acompanham há séculos. Este parou por um instante, examinando a plateia com um olhar. Não podemos ficar parados sem fazer nada. Como rei de Celilege, é meu dever proteger meus súditos. E como Celiligers, é nossa responsabilidade defender nossos irmãos. Crash, vendo os movimentos do tio, instintivamente o seguiu, deixando clara sua posição de apoio. Lan e Bran trocaram um olhar, colocando ambas as mãos nos punhos de suas armas, mostrando assim sua posição. Os Jarls dos grandes clãs não duvidaram das notícias de Fritjof, nem foram capazes de ficar sentados sem fazer nada diante da tragédia. No entanto, a informação chegou tão repentinamente que eles precisaram de tempo para aceitá-la. Naquele momento, a intervenção de Aiste encurtou significativamente seu processo de reflexão, como se uma espinha dorsal invisível tivesse emergido, demarcando claramente a direção a seguir. Os soldados do clã Tuircias podem se reunir imediatamente. Bran, Aiste ordenou com firmeza, virando-se para o irmão. Preciso que você assuma o comando agora mesmo. Bran assentiu determinado e rapidamente saiu para convocar os guerreiros de seu clã. Lan também se virou e chamou House, instruindo-o a organizar os bruxos, escudeiros e soldados Sintra. Mestre Fritjof, preciso do seu apoio contínuo, disse este, sério, ao druida, que acabará de retornar. Por favor, informe o círculo druida e peça que ajudem a transmitir as ordens dos Jarls para suas respectivas ilhas. Além disso, claramente não temos tempo para viajar de barco até a ilha de Undik. Precisamos usar portais de teletransporte para enviar um grupo inicial de soldados. Fritjof balançou a cabeça levemente. Já tomei providências quanto a isso. Assim que ele terminou de falar, mais portais começaram a se abrir no salão, liberando fortes rajadas de vento. Aiste levantou a mão para se proteger das correntes, mas uma determinação crescente brilhava em seus olhos. Os druidas conselheiros de cada clã apareceram um após o outro. Rapidamente encontraram seus respectivos Jarls, trocaram algumas breves palavras e então abriram novos portais para transportá-los de volta aos seus territórios, onde começariam a mobilizar suas forças. Entretanto, 3 druidas de barbas espessas permaneceram no local, prontos para abrir os portais que permitiriam a passagem do grupo avançado. Mas esse número não é suficiente, comentou Aiste, franzindo a testa. Fritjof suspirou. Os portais exigem magos experientes para abri-los e mantê-los. Sem materiais mágicos de suporte, só podemos contar com a energia mágica dos druidas mais poderosos, e mesmo assim, eles não conseguem sustentá-los por muito tempo. Aiste franziu a testa. Quantos soldados podemos transportar? Fritjof trocou olhares com os companheiros antes de responder. Aproximadamente 500. Aiste assentiu lentamente. Isso significa que a maior parte do exército terá que ir de barco. Mas 500 soldados na vanguarda serão suficientes, pelo menos para proteger a linhagem do clã Tordarrosh e evacuar os civis da ilha. Naquele momento, Bran havia acabado de voltar apressado após dar as instruções necessárias para reunir as tropas do clã Tuircias, conseguindo ouvir a conversa entre Fritjof e Aiste. Irmão, você é o rei agora. Não se arrisque liderando o avanço. Solte-me, interveio Bran apressadamente. Aiste olhou para o irmão e balançou a cabeça com firmeza. É justamente porque sou o rei que devo estar presente. Os soldados precisam ver seu líder no campo de batalha enquanto ele ainda sabe empunhar uma espada. Você deveria entender isso, Bran. Diante da determinação nos olhos do irmão, Bran abaixou a cabeça em silêncio. Não se preocupe. Estarei com meu tio. Você viu do que sou capaz. Se chegar a esse ponto, posso garantir que o trarei de volta em segurança, disse Lan, confiante. Além disso, levarei todos os bruxos comigo. Eles são especialistas em lidar com criaturas mágicas. Não haverá problema. Então deixe Jed se juntar a eles, uma voz idosa interrompeu a conversa. Virando o olhar, viram que Torgeir havia se adiantado. Jed é particularmente habilidoso com feitiços defensivos. Lan, tenho certeza de que você sabe do que estou falando. Nem a besta mais poderosa consegue penetrar a pele dele. Tenho certeza de que ele conseguirá proteger este muito bem. Jed trocou olhares com Lan e abriu um largo sorriso. Um gigante de gelo, hein? Desde que cheguei a Celilege, nunca tive o prazer de ver um. O vento do mar soprava forte, enquanto as ondas brancas batiam contra a costa com um rugido ensurdecedor. Entre as fendas das rochas, fontes de espuma subiam repetidamente, tão turbulentas quanto os corações dos marinheiros. Lan liderou sua experiente guarda Sintra ao lado dos guerreiros de elite do clã Tuircias. Reunidos em um único grupo, 4 druidas de nível mestre canalizaram sua magia para abrir um portal. Num piscar de olhos, a guarda avançada desapareceu em meio aos clarões brilhantes. Enquanto isso, Bran organizava o restante das tropas. Ele deixou os Vanrige para proteger o castelo e manter a ordem. Ele, por sua vez, lideraria uma frota de Drakkars em direção à ilha de Undik para reforçar as tropas avançadas. O objetivo das tropas avançadas era salvar os sobreviventes do clã Tordarrosh e evacuar os habitantes da ilha. As tropas de Bran, por sua vez, tinham a missão de matar o gigante de gelo e dar um fim definitivo à criatura que aterrorizava o arquipélago há séculos. Faça isso, Bran. Lave sua vergonha com a cabeça do monstro. Eu cuido de Svanhige, disse Torgeir, dando um tapinha no ombro de Bran.
Se não fosse pela minha idade me tornar um fardo, eu adoraria pegar um machado e arrancar um pedaço do gigante, mesmo que fosse só um dedo. Bran agradeceu a Torgeir pelo apoio e o encarregou de cuidar do filho e ajudar a administrar Anselig em sua ausência. Em seguida, embarcou no dracar com os guerreiros de seu clã. Com as velas desfraldadas, o navio navegou através das ondas em direção ao seu destino. No estreito entre as ilhas e Undik, os dracars começaram a aparecer um após o outro. As velas coloridas brilhavam ao sol, e os escudos de bronze pendurados nas laterais dos navios refletiam a luz intensamente. Foi uma mobilização em massa, algo que Celílige não via há um século. Em um penhasco em Anselig, um homem com feições solistas observava atentamente a partida dos dracars. Ele usava uma barba espessa e seu rosto se iluminava com um sorriso de excitação contida. Ele era um oficial militar. Atrás dele, quase 100 soldados bem treinados aguardavam informação. Ao lado, o marinheiro esfarrapado estava de joelhos, tremendo de medo. Não há dúvida de que este é um excelente ponto estratégico. Devo isso a você, disse o oficial barbudo com um sorriso direcionado ao marinheiro. O marinheiro, com o rosto inchado e coberto de hematomas, não sabia como responder. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a expressão do oficial mudou, e sem hesitar, ele cravou a espada em seu pescoço. Um soldado se adiantou e empurrou o cadáver do penhasco. O corpo caiu no mar, onde o sangue foi rapidamente coberto pelas ondas. Algo submerso, talvez uma criatura marinha, arrastou o cadáver para as profundezas. O oficial de barba espessa respirou fundo e se virou para o grupo. Embora não saibamos exatamente o que aconteceu, está claro que a guarnição de Anselig está em estado de absoluta fragilidade. Para nós, esta é uma oportunidade única. Celílige está prestes a se envolver na guerra entre o norte e o sul. Precisamos atacar com força, disse o oficial, com os dentes cerrados. Agora, alguém pode me dizer por que escolhemos atacar esta ilha? Das fileiras de soldados, uma voz respondeu com determinação. Porque o clã Tuirciás é o mais vil, implacável e corrupto de todos. Precisamos nos vingar do que eles fizeram à cidade das Torres Douradas anos atrás. Vários anos atrás, quando Torgeir era jarro do clã Tuirciás, acompanhado por Bran, Eist-Kraj, ele saqueou o que hoje é a capital de Nilfgaard. Naquela época, Nilfgaard era apenas um pequeno reino. Muitos dos soldados presentes eram descendentes das vítimas daquele saque ou mesmo sobreviventes diretos. Portanto, a bandeira da vingança tinha muito mais peso na motivação das tropas do que qualquer discurso sobre a política do norte ou do sul. Alguns sugeriram contratar caçadores de recompensas, mas, como uma vingança verdadeira poderia ser realizada pelas mãos de outra pessoa, continuou o oficial. Além disso, tenho informações que confirmam que o cruel leão de Sintra também está em Anselig. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem assimiladas. Esta operação não está dentro da estratégia oficial de Sua Majestade, o Imperador, mas estou convencido de que nossas ações entrarão para a história. O que fizermos hoje mudará o destino do continente. Sua voz soou como um trovão. Tragam minha armadura. Coloquem seus emblemas. Que os habitantes de Celílige e os cintrianos saibam que entrará morte e medo às suas portas. Num instante, as bandeiras do sol negro começaram a tremular. A armadura escura, adornada com bordas douradas, refletia um brilho frio sob o sol. Enquanto isso, nas tendas atrás deles, grandes lonas eram puxadas, revelando monstruosas máquinas de guerra feitas de metal e madeira maciça. Eram estruturas imponentes, pintadas em tons de preto e cinza, com grossas correntes de ferro estendendo-se pelas laterais. Elas se prendiam como garras e presas em polias e guinchos, prontas para liberar uma força devastadora. Eram as gigantescas catapultas de Nilfgaard. Construir uma fortaleza pode levar décadas e, com a manutenção adequada, pode durar séculos. Mas essas máquinas podem reduzi-la a escombros em questão de horas. O oficial ajustou solenemente o capacete e gritou a plenos pulmões, pela glória do grande sol. Toda a honra ao imperador Enlir Varemres. O eco de sua voz foi rapidamente acompanhado pelo clamor de seus homens, um rugido que superou até mesmo o rugido do vento do mar. Capítulo 293, A Batalha por Undik. O clã Tor da Rocha é um dos 7 clãs mais influentes que controlam as Ilhas Celílige. O clã Tor da Rocha é nativo de Undik. Eles são famosos por seus mestres ferreiros e excelentes pescadores. Uma famosa forja onde as melhores ferramentas e armas de todas as ilhas eram fabricadas pertence a eles. O clã Tor da Rocha foi formado a partir de ramos colaterais dos outros 6 clãs principais, o que explica por que eles raramente se envolvem nos assuntos políticos das ilhas e nunca competiram pelo trono de Celílige, ficando de fora dele. No entanto, devido à sua excepcional habilidade em forja, comparável até mesmo à dos anões, os outros clãs não conseguem ignorar sua presença. Graças a essas habilidades, a riqueza obtida em ataques e guerras acaba inevitavelmente nas mãos dos Tor da Rocha, consolidando sua força econômica apesar do isolamento político. Mas eventos recentes mostraram que força econômica não significa força militar, e armas forjadas não matam inimigos por si só. O martelo que molda o ferro nunca será tão letal quanto o martelo que quebra crânios. Ioana nunca vira tantos monstros juntos como naquele dia. Essas criaturas escureciam tanto a terra quanto o céu azul. Ela também nunca vira um gigante de gelo, uma figura tão alta que quase alcançava a altura do castelo de seu clã. As sólidas paredes de pedra cederam sob os golpes daquele colosso como se fossem papel. Até mesmo o homem mais forte aos olhos de Ioana, seu pai, Harald Antor da Roche, havia desaparecido na palma daquela monstruosidade.
E o pior de tudo, aquele gigante maldito sabia usar armas. Toda vez que Ioana pensava na enorme massa de carvalho que ele empunhava, quase tão alta quanto o próprio castelo, um arrepio percorria seu corpo. Haveria alguma árvore no mundo grande o suficiente para fabricar tal arma? Um assobio cortou o ar. Uma sirene, percebendo a jovem loira separada do grupo, desceu sobre ela. Essas criaturas sempre preferiam presas pequenas e vulneráveis. Senhorita Ioana, gritou um guarda leal enquanto a empurrava para fora do caminho. Ele cobriu a brecha na defesa que o descuido havia criado. Os dentes da sereia se chocaram contra o aço refinado, e o guarda a decapitou com seu machado em um golpe certeiro. Mas não havia tempo para comemoração. Mais sirenes cercaram o guarda. Elas o ergueram com suas garras e o carregaram para o céu, onde o soltaram. A armadura pesada não conseguiu amortecer o impacto quando seu corpo caiu no chão. O grito foi interrompido abruptamente. Ioana sentiu o rosto perder ainda mais cor. Senhorita Ioana, corra! Você é a única membra do clã Tor da Rocha ainda viva. Mais guardas se reuniram ao redor dela, protegendo a herdeira enquanto recuavam em direção à costa da ilha. Não, meu pai não está morto. Eu vi como o gigante de gelo o levou. Aquela coisa não matou, temos que resgatá-lo. Ioana protestou com um grito desesperado. Mestre Fritjof já foi buscar reforços. O clã Tor da Rocha não pode deixar a ilha de Undik. Não podemos deixar os monstros derrotarem os ilhéus. A jovem olhou ansiosamente para o lugar para onde Fritjof havia se teletransportado, esperando desesperadamente por sinais de seu retorno. Defendam este ponto, ordenou ela com firmeza. Este é o lugar onde o mestre Fritjof ativará o portal de teletransporte. Se recuarmos agora, os reforços chegarão despreparados e serão presas fáceis para os monstros. Ioana tentou levantar o ânimo dos guerreiros exaustos. Mais monstros os avistaram, vindo em sua direção. Embora lutassem, não conseguiam escapar da vista das criaturas. Os números dos inimigos aumentavam, enquanto os defensores caíam um a um. Justo quando Ioana pensou que tudo estava perdido, um estrondo sacudiu o céu. Um portal gigantesco se abriu com um rugido, desencadeando uma ventania que levantou a neve do chão, formando um redemoinho. Guerreiros com longos escudos azuis profundos avançaram primeiro, movendo-se com velocidade e experiência. Eles ergueram suas armas, juntando-se aos guardas do clã Tor da Rocha para repelir os monstros que os atacavam. Este então apareceu, cercado por um grupo de guarda-costas que o protegiam em formação cerrada. Assim que pôs os pés fora do portal, seu olhar encontrou de Ioana. Sem perder tempo, desembainhou a espada da cintura e com um grito de guerra, conduziu sua guarda pessoal até ela. No entanto, antes mesmo de chegar à metade do caminho, o corpo de este começou a brilhar com uma intensa luz verde esmeralda. Um brilho dourado surgiu ao lado dele. Após uma breve pausa, este e sua escolta continuaram em frente, deixando para trás a figura que surgiu do brilho dourado. Ele era um cavaleiro de cabelos dourados montado em um imponente cavalo preto. Para evitar a tontura causada pelos portais de teletransporte, Lan decidiu usar sua habilidade, teletransporte, tomando este como ponto de coordenada. No instante seguinte, Lan ativou sua habilidade novamente. 4 esferas luminosas surgiram ao seu redor e num piscar de olhos, Geralt, Colgrim, Coin e Gerda apareceram ao seu lado. Agora entendo por que os magos consideram os portais um símbolo de status superior entre si. E sinceramente estou começando a gostar dessa estratégia. Colgrim murmurou para si mesmo, depois olhou para cima e respirou o ar frio ao ver as sereias no céu. Meu Deus, deve ter centenas de sereias aqui. Tem necrófagos no chão também. Todos os monstros desta ilha se reuniram aqui? Geralt examinou rapidamente o campo de batalha e comentou. Pelo menos não vejo o gigante de gelo. O que é um golpe de sorte. Após terminar de falar, Geralt desembainhou sua espada de prata e juntou-se à luta ao lado de Coin. Ambos usaram seus sinais mágicos, Igni para gerar chamas intensas e Ad para liberar rajadas violentas de vento que derrubaram as sereias enquanto mergulhavam do céu. Uma vez no chão, os soldados humanos rapidamente as abateram. A batalha começou assim que eles pousaram. Colgrim suspirou e avançou para a batalha. Os bruxos da escola Víbora, com exceção de Leto, não eram particularmente eficazes em combates em massa. Ainda assim, o veneno característico da escola provou ser inestimável. Ele se moveu entre os demônios podres como uma sombra, deixando feridas mortais por onde passou. Após alguns passos, os monstros feridos começaram a tremer e explodir como bombas relógio, levando consigo vários de seus companheiros monstros. Isso facilitou muito a tarefa dos soldados de Celilege. O mais impressionante de todos era Jed. Ao contrário dos outros que atuavam como apoio tático, ele avançou com um rugido, envolto em um sinal Quen particularmente poderoso. Empunhando uma espada mais longa do que o normal, ele investiu direto contra os necrófagos, procurando os Rotfiendes e forçando-os a explodir antes de morrer. Graças ao seu domínio do sinal Quen, as explosões mal produziram ondulações em sua barreira protetora sem causar nenhum dano real. Os esforços dos bruxos aliviaram instantaneamente a pressão sobre os soldados. No entanto, eram apenas 4 pessoas. Por mais poderosos que fossem, não conseguiam virar o jogo sozinhos. Mesmo assim, seu apoio foi crucial para aliviar a carga dos soldados e criar espaço para a entrada de reforços. Isso evitou que os novos soldados ficassem completamente desorientados diante da horda de monstros, minimizando perdas desnecessárias. Soldados emergiram do portal sem parar, até que o fluxo parou após atingir aproximadamente 500 homens.
O último a emergir foi Frithjof, que rapidamente se aproximou de este com uma expressão séria, observando o campo de batalha atentamente. Se continuarmos assim, haverá muitas baixas desnecessárias. As tropas terrestres estão em clara desvantagem contra esses monstros voadores, mesmo com a ajuda dos bruxos, comentou ele gravemente. Frithjof respirou fundo antes de continuar. A abordagem dos bruxos contra as sereias está correta. Precisamos aprender com elas. Preciso de cerca de 15 minutos para preparar um feitiço que desencadeará uma tempestade capaz de cobrir todo o campo de batalha, expulsando essas criaturas do céu e criando uma oportunidade para nossos homens. Durante esse tempo preciso que suas tropas me protejam. Este avaliou rapidamente a situação e concordou com o plano de Frithjof. Virou-se para seus soldados e ergueu a voz: Hjalmar, Ceres. Os jovens do clã Krayt imediatamente se adiantaram. Embora Crash tivesse retornado para reunir os soldados de seu clã, ele deixou seus filhos para apoiar a batalha. Esta foi a primeira vez que os irmãos vivenciaram um campo de batalha de tamanha magnitude. Seus rostos transpareciam entusiasmo, e embora a juventude os fizesse parecer inexperientes, este tinha total confiança neles. Como herdeiros e membros do ramo principal do clã Krayt, haviam recebido educação e treinamento de elite. Leve 40 homens com você e proteja o mestre Frithjof. Ele não deve sofrer o menor dano, ordenou este. Em seguida, ordenou ao seu tenente que tocasse a trombeta de guerra. O resto de vocês, formem um círculo defensivo com seus escudos. Protejam os membros do clã Tordarosh. Já que o gigante de gelo não está aqui, primeiro exterminaremos essas criaturas completamente. O som grave da trombeta ecoou por todo o campo de batalha, atraindo a atenção de todos os seres presentes. Era exatamente esse o objetivo de este, concentrar as criaturas no exército para que os civis e outros refugiados na ilha estivessem relativamente seguros. Capítulo 294. A tempestade na minha palma. No céu, uma criatura significativamente maior que as outras sereias também foi atraída pelo som da trompa de guerra. Sua envergadura era 3 vezes maior que a de um espécime médio, e a ponta de sua cauda em forma de lâmina parecia tão afiada quanto um machado pesado. Hiss! Um grito estridente ecoou pelo ar, sobrepujando até mesmo o eco poderoso da trompa de guerra. As sirenes, como se tivessem recebido uma ordem direta, começaram a se reunir em uma tempestade brilhante de escamas iridescentes que refletiam a luz do sol. Esse espetáculo formou um ciclone cintilante que se lançou na direção da formação do soldado Celilge. A criatura gigantesca chamou a atenção de todos. O rosto de Ceres empalideceu. É esta a Equidna Melusina da ilha Spikerog? Ouvi dizer que os aldeões locais a reverenciam como uma semideusa e até formaram uma religião primitiva com sacerdotes em sua homenagem. O que ela está fazendo aqui na ilha Undik? Não sei. Hjalmar apertou o machado com força nas mãos. Uma vez ouvi falar de uma corneta que, se tocada, fazia as sirenes caírem no chão. Quem me dera que a tivéssemos agora. Embora o medo tomasse conta dos dois irmãos, eles reagiram rapidamente. Instantes depois de recuperar o controle, gritaram ordens aos guardas ao redor, pedindo-lhes que levantassem os escudos. Como um recife sólido, eles se reuniram em torno de Frithjof, fechando a distância entre eles o máximo possível para resistir à tempestade de sirenes que se aproximava. Do outro lado do campo de batalha, Lan observava a situação. Milva! Ele exclamou. A donzela com um arco longo no ombro respondeu imediatamente, incitando seu cavalo a ficar ao lado de Lan. Sem precisar de mais ordens, ela ergueu o arco e mirou no alvo. Lan apontou para Melusine flutuando no ar e perguntou: Você pode derrubá-la? Milva mirou por alguns segundos, mas então balançou a cabeça, envergonhada. Ela está se movendo rápido demais no ar e está cercada por outras sereias. Preciso esperar o momento certo. Milva sabia que o tempo era essencial. A pergunta de Lan não era uma mera indagação, mas uma ordem implícita para deter o monstro antes que ele reunisse um grande número de monstros capazes de lançar um ataque devastador contra os soldados. Este não era um cenário para se esperar. Meu senhor, sua habilidade com o arco excede em muito a minha. Talvez você pudesse. Não, Milva. Você é a melhor arqueira entre nós, respondeu Lan, colocando a mão em seu ombro para encorajá-la. Não se preocupe, eu criarei essa oportunidade para você. Milva tremeu visivelmente com as palavras de Lan, mas antes que pudesse responder, uma luz esmeralda brilhante envolveu Lan, que desapareceu num piscar de olhos, deixando para trás seu impaciente corcel negro, que escavava o chão. Um momento depois, Lan reapareceu diante de Hjalmar e Ceres, que protegiam Frithjof enquanto ele realizava um ritual. O que ele está fazendo? Perguntou Lan. Hjalmar deu um pulo, surpreso com a aparição repentina de Lan. Ceres, mais rápido, respondeu. Mestre Frithjof está realizando um ritual para mudar o clima. Ele usará ventos fortes para derrubar as sereias. Mas ele precisa de tempo, e nós o estamos defendendo. Lan assentiu em compreensão. Eles não tiveram tempo para planejar táticas, então ele desconhecia os preparativos do druida. Não precisa complicar tanto as coisas, declarou ele com firmeza. Eu cuido disso. Sem maiores explicações, Lan desapareceu novamente em um flash dourado, reaparecendo ao lado de este. Ordene aos soldados no perímetro externo que assumam posições defensivas. Levantem seus escudos e protejam sua formação contra os ataques dos necrófagos, mas não rompam as fileiras. Preparem os arqueiros, mas não atirem ainda. A tempestade será nosso sinal para contra-atacar.
Ace olhou para ele, perplexo, e apontou para a massa de criaturas aladas que parecia formar uma coluna de nuvens vivas. Tempestade? Você está falando delas? Lan balançou a cabeça calmamente, erguendo a mão esquerda. Uma energia caótica começou a se acumular em sua palma. Não, é isso mesmo. A tempestade está na minha palma. O rugido das sirenes, como morcegos demoníacos emergindo de um abismo, envolveu todo o campo de batalha. Os monstros mudavam constantemente sua formação de voo enquanto investiam contra as fileiras do soldado Celirige. Escondida entre a multidão de sereias, Melusina agia como a comandante das criaturas. Ela havia reunido quase todas as sereias das ilhas, formando um amálgama aterrorizante de monstros. Centenas de criaturas, um poder tão devastador quanto uma calamidade natural. Bastaria um instante para que destruíssem completamente uma cidade, um vilarejo ou até mesmo uma ilha inteira. Sob o comando da trompa de Este, os soldados nas linhas externas levantaram seus escudos. Eles confiaram em Este. No entanto, diante de uma cena que lembrava um desastre natural, os gritos estridentes, que abafavam até o som da trombeta, e os ataques intermitentes dos monstros só intensificavam o medo em seus corações. Alguns começaram a tremer. Outros estavam com falta de ar. Em meio à atmosfera tensa, Lan apareceu diante dos soldados aterrorizados em um clarão dourado. Lan olhou diretamente para a nuvem escura formada pelas sirenes, levantou a mão esquerda e fez um gesto estranho. Sinal de ar, frio penetrante, explosão mágica? Mana, 4.826 5.200 mana, 100, 5200. Lan nunca havia tentado liberar tamanha quantidade de magia de uma só vez. Exceto pela precaução de não perder a consciência por esforço excessivo, ele despejou toda a sua energia mágica restante naquele único sinal. Ele próprio também estava muito curioso sobre o quão poderoso esse ataque poderia ser. Como se tivesse aberto um portal para uma dimensão fustigada por vendavais sem fim, uma tempestade colossal irrompeu de sua mão erguida. Os ventos com força de furacão, misturados a cristais de gelo mais frios que o inverno, transformaram-se em um dragão furioso. Este monstro de vento e gelo investiu contra a formação de sereias, devastando-as com fúria incontrolável. A pressão do vento era tanta que transformava as correntes em lâminas afiadas, e qualquer pedra presa em seu caminho se transformava em um projétil pesado. O amálgama de sereias que até então rugia ferozmente, colidiu de frente com o dragão de vento e gelo. Num piscar de olhos, o grande número de sereias se desintegrou como se nunca tivessem existido. Jed foi a única testemunha que conseguiu capturar a cena inteira. Protegido por seu sinal Ken, que o protegia da pressão quase esmagadora do vento, ele conseguiu evitar ficar momentaneamente cego, como os outros. O ataque de Lan havia eliminado quase todas as sirenes, interrompendo completamente as correntes de vento no céu acima do campo de batalha, criando uma zona de exclusão aérea. Com exceção de algumas sirenes que permaneceram no alto, as demais que conseguiram sobreviver caíram no chão, tornando-se presas fáceis. Por outro lado, Melusina, devido à sua inteligência superior à de qualquer monstro comum, ao sentir a mudança nas correntes de vento, rapidamente retraiu suas asas, encolhendo-se em uma bola compacta. Graças às suas escamas resistentes, ela resistiu ao ataque da tempestade, embora tenha terminado coberta de feridas sangrentas. No último momento antes de cair no chão, ela abriu as asas novamente. Embora o vento restante a fizesse cambalear, ela conseguiu se manter no ar tempo suficiente para tentar escapar do campo de batalha. Silvo! Um grito estridente e ensurdecedor ecoou pelo ar. As sirenes em fuga pararam abruptamente ao som do chamado de seu líder. Elas hesitaram, divididas entre o medo de Lan e o medo de Melusine. Sovosh! Uma flecha perfurou as correntes turbulentas, dispersando as sirenes hesitantes. Melusina, que tentava se manter no ar, caiu no chão com estrondo. A flecha rasgou uma de suas asas. Milva já havia preparado uma segunda flecha em seu arco. Aproveitando a oportunidade que Lan havia criado meticulosamente, ela não quis arriscar no primeiro tiro e evitou mirar em pontos vitais, pois não tinha certeza se a flecha conseguiria perfurar as escamas duras de Melusine daquela distância. Agora que ele a havia derrubado, ela tinha bastante tempo para acabar com ela. Entretanto, Milva não conseguiu disparar a segunda flecha, pois Vento Negro já havia assumido a liderança. O Corcel Negro cruzou o campo de batalha como um raio. Era como uma carruagem de guerra, esmagando tudo em seu caminho ao se chocar contra Melusina, fazendo-a voar. House seguiu de perto, brandindo sua espada e com um giro violento, aproveitou o momento para cravar a lâmina profundamente no pescoço de Melusine. O impacto foi tão brutal que as mãos de House tremeram momentaneamente. Mas ele não parou. Reunindo toda a sua força, girou a espada, arrancando a cabeça de Melusine com um jato de sangue. Ao cair no chão, a cabeça se transformou em um rosto feminino incrivelmente belo. Rolou algumas vezes antes de parar completamente. Capítulo 295. Ventos de determinação, correntes de medo. Por que você não ajudou agora? Milva voltou sua atenção para um grupo de sereias, mirando seu arco quando uma flecha perfurou o peito de uma sereia que batia as asas não muito longe. Ela então recarregou uma flecha e lançou um olhar severo para trás. Lá, protegendo-a do vento gelado, estava Bill, transformado em um urso gigante. Após retornar a Anselig, Lan submeteu Bill a um teste simples. Ele descobriu que não só conseguia controlar sua transformação em berserker, como também manter a sanidade enquanto transformado. No entanto, durante a recente batalha com as sereias, Bill demonstrou uma atitude hesitante.
Ao cruzar os olhos com a furiosa Milva, o enorme urso emitiu um som semelhante ao de ossos quebrando. Logo depois, sua figura se transformou na de um humano. Olhando para a sirene morrendo no chão, Bill desviou o olhar com uma expressão de dor. Tudo mais está bem, menos eles. Eu não quero machucá-los. Milva estalou a língua, irritada, mas não o pressionou mais. Ela conhecia a história de Bill e compreendia sua relutância. Além disso, durante a luta, o Berserker havia resistido ao ataque de vários afogadores e Rotfiendes, criando oportunidades para ela eliminar inimigos à distância. Apesar da hesitação com as sirenes, sua ajuda fora inestimável para Milva. Esqueça, o verdadeiro problema agora são eles. Milva olhou para cima, ainda havia inimigos ali. Lá, as sereias restantes voavam a altitudes inalcançáveis por flechas. Embora o sinal mágico de Lan tivesse abatido a maioria delas, algumas conseguiram escapar e tentavam fugir. Embora esse pequeno número não representasse mais uma ameaça significativa, Milva, que havia seguido Lan o tempo todo, estava acostumada a exterminar todos os inimigos, então não pôde deixar de se sentir insatisfeita. Contudo, os problemas de Milva logo desapareceram. Em algum momento, sem que ninguém percebesse, nuvens espessas começaram a cobrir o céu acima deles. Fritjof levantou-se. Seu cajado de carvalho começou a estender raízes luminosas, conectando a energia de toda a ilha. Momentos depois, o rugido de um trovão preencheu o ar, seguido por uma torrente de vento e chuva. Embora o impacto não tenha sido tão imediato quanto o sinal de Lan, a tempestade criada por Fritjof teve um alcance muito maior. As sereias, apanhadas na turbulência, perderam o controle de seus movimentos e começaram a cair. Embora as sirenes estivessem acostumadas a voar em condições climáticas adversas, a mudança repentina no tempo as pegou de surpresa. Embora tentassem alçar voo novamente, era tarde demais. Estavam muito perto do solo. Este ordenou friamente ao seu ajudante: toque a trombeta e atire flechas. Os arqueiros, já preparados, dispararam uma chuva de flechas que perfurou as criaturas enquanto desciam. O som de asas se partindo e corpos caindo no chão ecoou pelo campo de batalha. Ninguém ficou vivo. A partir daquele momento, as costas próximas às ilhas Celilege não sofreriam mais a ameaça das sirenes. Fritjof abriu os olhos e exalou profundamente. Após o surpreendente sinal mágico de Lan, combinado com os esforços dos soldados para eliminar o que restava em terra, apenas um punhado de sereias tentava escapar. Embora deixá-las ir não representasse nenhuma ameaça aos moradores de Celilege, Fritjof optou por erradicá-las completamente. O motivo era simples. Não muito longe dali, vários corpos mutilados jaziam, vestidos com restos de vestes druídicas. O jeito da natureza. Fritjof murmurou baixinho. O corpo de Lan tremia, e uma dor intensa e exaustão tomaram conta de sua mente, como se ele tivesse passado 3 dias e 3 noites sem dormir. Felizmente não havia mais necessidade de ele cuidar do resto do campo de batalha. Os soldados começaram a eliminar o restante das criaturas que agora não representavam mais uma ameaça. Este se aproximou e, percebendo a palidez do rosto de Lan, perguntou preocupado: "Você está bem?" Lan balançou a cabeça e, quando estava prestes a falar, Fritjof se aproximou pelo lado. Deve ser a primeira vez que ele libera uma quantidade tão grande de magia de uma só vez. Ele está exausto. Com um pouco de meditação, ele vai se recuperar, explicou o druida, finalmente conseguindo acalmar este. Uma gota de chuva caiu no campo de batalha, seguida por uma chuva torrencial. Essa mudança no clima também ajudou a conter as explosões dos Rotfiendes, facilitando a tarefa dos soldados de exterminar os monstros. No entanto, não havia muitos monstros em terra. Talvez porque o gigante de gelo, com sua velocidade, tivesse avançado muito mais que os demais monstros, que não conseguiam atravessar as montanhas com a mesma velocidade. As sereias foram as únicas que conseguiram chegar a tempo. Para a ilha de Undik, isso foi um golpe de sorte em meio a tanto infortúnio. Fritjof olhou para os fragmentos de carne congelada espalhados pelo campo de batalha e exclamou com admiração: "Já disse isso muitas vezes, mas repito. Mosezak foi modesto demais em seus elogios a você, Lan. Achei que você precisaria da minha orientação para se tornar um mestre, mas agora vejo que você já está desenvolvendo suas habilidades por conta própria. Uma tempestade dessa magnitude está além do alcance de muitos druidas e feiticeiros experientes. Sem rituais, sem encantamentos, sem materiais mágicos auxiliares. Com apenas um movimento, Lan desencadeou uma tempestade congelante capaz de engolir todo o campo de batalha, poderosa o suficiente para despedaçar as sereias. Até Fritjof ficou impressionado. Não matei muitos, disse Lan, contando mentalmente e com humildade. Dezenas no máximo? A maioria foi abatida pela minha tempestade, mas os soldados acabaram com eles. Isso só funciona contra sereias. Se fossem outras criaturas, não teria sido tão eficaz. Comparado a isso, você realmente me surpreendeu. Lan apontou para as nuvens escuras no céu. Apesar de ter lançado um feitiço que cobria toda a ilha, Fritjof ainda parecia calmo. Ninguém duvidava que ele conseguiria fazer aquilo de novo se dedicasse. Isso porque canalizei a energia da natureza, usando rituais e encantamentos para me fornecer o poder mágico necessário. Mas para isso precisamos de tempo, preparação e soldados para nos proteger. Muitas vezes, nossas habilidades como Vaidermakar são usadas para rezar por chuva em tempos de seca ou para acalmar tempestades violentas no mar. O druida balançou a cabeça e acrescentou: Lan, você também é um mago da fonte, certo? No entanto, seu manejo do poder mágico ainda é um tanto rudimentar. Ele olhou novamente para os restos espalhados no campo de batalha e, após uma breve pausa, riu baixinho.
embora talvez este tipo de uso seja o mais adequado para o campo de batalha. Os soldados começaram a evacuar o campo de batalha e a resgatar os feridos. Os escudeiros de Lan, percebendo sua condição, rapidamente lideraram a cavalaria Sintra para cercá-lo. Lan, sentado sobre os calcanhares, fechou os olhos e começou a meditar, recuperando sua energia mágica. Enquanto isso, Colgrim com sua espada de prata decapitou uma sereia. O cadáver, semelhante a uma cobra, transformou-se no corpo mutilado de uma bela jovem, fazendo-o balançar a cabeça em arrependimento. Naquele momento, Coin passou por ele. Colgrim percebeu isso, apontou para Lan e disse: está ficando cada vez mais exagerado. Diga-me, Coin, você também poderia. Coin o ignorou e continuou ajudando os soldados feridos. Lan fechou os olhos e meditou para restaurar seu poder mágico. Este, vendo seus soldados cuidando dos feridos e mantendo a ordem, voltou seu olhar para o principal objetivo de sua missão, o clã Tor da Roche. Ioana, a jovem de cabelos dourados com a ajuda dos guardas de seu clã, removeu a armadura danificada durante a batalha. Algumas peças estavam tão deformadas que, ao serem removidas, revelavam ferimentos recentes. Os cortes sangravam profusamente, causando sentimentos de culpa entre os guardas. No entanto, Ioana permaneceu imperturbável, revelando seus braços marcados por cicatrizes de queimaduras e cortes. Ela claramente não era uma nobre mimada. Suas mãos estavam cobertas de calos grossos, o que fez este confortar-se. As habilidades de ferreiro do clã Tor da Roche eram lendárias no arquipélago, e parecia que até as mulheres haviam herdado essa tradição. Entretanto, Ioana não esperou que os guardas cuidassem de seus ferimentos e correu apressadamente para este. Lord Este, não, majestade. Ao ver a coroa de ferro na cabeça de Este, Ioana reagiu rapidamente, ajustando sua maneira de se dirigir a ele. Sinto muito pelo que aconteceu aqui, Ioana, disse Este, tentando confortá-la ao notar sua expressão preocupada. Faremos o possível para ajudar nos esforços de socorro. Todos nós compreendemos o perigo representado pelo gigante de gelo, e os exércitos dos outros 6 clãs estão a caminho. Resolveremos este problema de uma vez por todas para o clã Tor da Roche. Contudo, as palavras de conforto não pareceram acalmar Ioana, cujo rosto permaneceu tenso. Este hesitou por um momento antes de perguntar, pensando bem, não vi Harald. É possível que ele já... Antes que ele pudesse terminar a frase, Ioana o interrompeu, visivelmente agitada. Majestade, mal podemos esperar pela chegada dos reforços. Meu pai foi capturado pelo gigante de gelo. Ele corre mais perigo a cada minuto que passa. Temos que salvá-lo agora mesmo. Este não tinha visto Harald entre os presentes, então presumiu o pior, que ele estava morto, ou talvez algo ainda mais terrível. Mas agora ele recebeu informações ainda mais chocantes. Ele nunca tinha ouvido falar de um gigante de gelo capturando pessoas. Ele ficou momentaneamente atordoado, mesmo considerando que seria mais fácil aceitar que o gigante o havia devorado. Por favor, acredite em mim. Eu não sou uma louca desvairada que inventa coisas depois de um trauma repentino. Ioana protestou, notando a dúvida nos olhos de Este. Eu nunca vi um gigante de gelo antes, mas nunca pensei que ele pudesse ter inteligência. Lembrar-se daquela figura imensa fez Ioana tremer involuntariamente. Embora tentasse manter a compostura, seu corpo não respondia à sua vontade. Capítulo 296. Pegadas na neve. Uma figura surgiu acompanhada por uma tempestade de neve. Ao se afastar, a tempestade também se dissipou. Sua silhueta, alta e majestosa, parecia se misturar às montanhas. Ele estava em forma humana e parecia estar com pressa, tanto que o exército de monstros que o seguia mal conseguia acompanhá-lo. Naquele momento, todos olhavam com medo para aquela figura, cuja presença era ainda mais aterrorizante do que uma avalanche. No entanto, apenas Ioana, cercada por seus guardas e prestes a fugir, viu os olhos do gigante de gelo. Não eram os olhos de um monstro brutal que só conhecia a destruição. Havia confusão naqueles olhos. Quando Ioana se virou, um estrondo profundo ecoou em seus ouvidos, como se alguém estivesse gritando em um alto-falante ao lado dela, e ela não conseguiu deixar de ouvir. A voz disse, meu Deus! Você quer dizer que o gigante de gelo falou? Este perguntou, incrédulo. Ioana assentiu e depois balançou a cabeça. Não tenho certeza. Talvez tenha sido apenas um rugido que soava semelhante à palavra Deus. Mas de uma coisa tenho certeza, não é a besta destrutiva das lendas. Ela tem inteligência. Parecia que não veio apenas para destruir, mas para buscar algo. Ao dizer isso, Ioana começou a tremer. Se não fosse assim, com o tamanho dele e o exército de monstros que vimos, jamais teríamos conseguido sobreviver até que a ajuda de Sua Majestade chegasse. O gigante de gelo existiu nas Ilhas Celílige por séculos, sempre retratado como uma figura selvagem e feroz nas lendas e nunca foi dito que possuía inteligência. Mas saber que o gigante de gelo poderia ter a capacidade de se comunicar deixou este profundamente inquieto. A linguagem representava algo aterrorizante, algo muito mais assustador do que a capacidade do gigante de controlar sereias e outras criaturas. Sabedoria. É importante lembrar que a função mais importante da linguagem é a comunicação. O gigante de gelo. Com quem ele precisaria se comunicar? Já vi o gigante de gelo despertar várias vezes antes, mas nunca o ouvi falar, nem o vi fazer nada além de destruir. Frithjof olhou para este e confirmou as palavras de Ioana, mas desta vez é diferente. Frithjof participou da primeira parte da batalha e testemunhou a chegada do gigante de gelo. Ioana está certa. O gigante de gelo não se dedicou apenas à destruição e, na verdade, proferiu uma palavra.
Seja um som semelhante à palavra Deus ou se ele realmente disse essa palavra, uma coisa é clara, o gigante de gelo tem uma inteligência notável. Quando parti, Harald ainda liderava os guardiões do clã na luta contra os monstros. Quando voltei, não o vi. Pensei que tivesse morrido. Mas agora, lembrando da reação do gigante de gelo, se ele não morreu na hora, talvez ainda esteja vivo. Ao ouvir a declaração do druida, a esperança nos olhos de Ioana brilhou ainda mais. Ela olhou para Eist com seriedade. Eist respirou fundo. Somos apenas um grupo avançado. Estamos aqui para ajudar o clã Tor da Rocha a evacuar e resgatar o máximo de pessoas possível. Com 500 pessoas espalhadas pelas montanhas, não seremos capazes de enfrentar o gigante de gelo. Ao ver Ioana ficando agitada novamente, Eist levantou a mão e mudou o tom de voz. Então, só podemos entrar para explorar, mas não confrontaremos o gigante de gelo diretamente. Se o encontrarmos, recuaremos imediatamente. Só espero que tenhamos sorte e que seu pai também tenha. Afinal, ele era o Jaro de um dos 7 grandes clãs de Celilege, e alguém que Eist, recém-ascendido ao trono, não podia ignorar. Se ele deixasse alguém com chance de sobrevivência morrer sem fazer nada, seu chamado para reunir os outros Jaros e enviar tropas seria uma palavra vazia. Poderia até mesmo empurrar o clã Tor da Rocha contra ele. Ao mesmo tempo, Eist não era do tipo que deixava outro morrer sem tentar salvá-lo. Mas ainda temos que esperar um pouco. Vendo a impaciência de Ioana, Eist levantou a mão, fazendo sinal para que ela se acalmasse. Ele apontou para Lan. Temos que esperar que ele se recupere. Ele olhou para o grupo de bruxos que se aproximava lentamente e disse: os bruxos podem não estar tão familiarizados com as montanhas quanto nós, mas se encontrarmos monstros pelo caminho, ou se realmente enfrentarmos o gigante de gelo, aqueles 5 serão muito mais poderosos do que qualquer exército de 500 ou mesmo 1000 homens. Enquanto esperava que Lan recuperasse sua energia mágica, Ioana, como se de repente se lembrasse de algo, entrou às pressas nas ruínas do castelo de seu clã com seu grupo de guardas. Após uma busca minuciosa, ela emergiu segurando uma espada de aparência singular. A lâmina parecia feita de bronze envelhecido. Era uma espada simples sem adornos, como se estivesse incompleta. Não havia pedras preciosas engastadas, nem gravuras decorativas na lombada ou no punho. No entanto, ao examiná-la mais de perto, pequenas runas podiam ser distinguidas, brilhando fracamente, embora a tonalidade escura do metal as obscurecesse. A única decoração na espada era o punho, desenhado no formato do escudo heráldico redondo do clã Tuirciás, identificando claramente seu dono. Ioana, segurando a espada com as 2 mãos, entregou-a solenemente a Eist. Quando meu pai soube do seu plano de caçar o gigante de gelo e foi contratado por você para forjar uma arma, ele convocou os melhores artesãos do clã. Juntos, eles criaram esta espada. A intenção dele era ajudá-lo a cortar a cabeça do gigante e alcançar uma glória que superaria a de seus ancestrais. Após uma breve pausa, ela respirou fundo antes de continuar. Infelizmente, quando o gigante nos atacou, esta espada nunca teve a chance de ser usada. Ioana estendeu a espada em direção a Eist. Esta espada é a obra-prima do nosso clã, o maior legado que já forjamos. Eu imploro, use-a para salvar meu pai. Todos os presentes, incluindo Eist, não conseguiam tirar os olhos da espada. As armas forjadas pelo clã Tor da Rocha rivalizavam com as dos anões e gnomos. Uma espada como aquela não só cortava uma espada comum como se fosse papel, como também carregava encantamentos únicos criados pelos druidas de Celilege. Eist acariciou a ponta da espada reverentemente e disse com determinação: não permitirei que esta espada seja manchada pela desonra. Depois de algum tempo, Eist deixou Jalmar e seres encarregados de uma pequena unidade de resgate para proteger a área e impedir que outros monstros atacassem os feridos e refugiados em sua ausência. Com o restante de seus homens, Eist partiu para as montanhas em busca do desaparecido Harald. O gigante de gelo, de alguma forma, havia adquirido a capacidade de se mover sob a cobertura de tempestades de neve, dificultando o rastreamento de sua localização. No entanto, como sua partida havia sido recente, e com 5 bruxos usando seus sentidos de bruxo, eles logo encontraram seu rastro e começaram a subir as montanhas. Embora estivesse nas montanhas perseguindo os Vildcaros, Lan não pôde deixar de se maravilhar mais uma vez com a geografia imponente de Celilege. Menos da metade da região era plana, e na ilha de Undik, mais de 70% era montanhosa. Essas montanhas abrigavam não apenas ricos depósitos minerais, mas também inúmeros monstros. Logo, os degraus esculpidos por mãos humanas desapareceram e o grupo foi forçado a escalar trilhas naturais entre as rochas. A temperatura havia caído abaixo de 0 e o ar estava cada vez mais frio e rarefeito. Parem, ordenou Geralt de repente. Toda a procissão parou instantaneamente. Os soldados treinados e liderados pelo clã Tuirciás obedeceram sem hesitar. Esse respeito se devia não apenas às ordens de Eist, mas também à confiança conquistada pelos bruxos durante as últimas batalhas. Na frente de batalha, Geralt não pôde deixar de se sentir estranho. Era a primeira vez que trabalhava com soldados tão disciplinados sob sua liderança. O que houve, Geralt? Perguntou Eist enquanto se aproximava. Geralt estava agachado, examinando o chão. Com um movimento rápido, ele removeu a camada de neve, revelando uma pegada gigante na terra. Misturadas à lama, havia manchas vermelho escuras. Sangue humano. E bem fresco, disse Colgrim, aproximando-se para inspecionar.
Seus olhos, agora com um brilho serpentino, refletiam que ele havia ativado seus sentidos de bruxo. Estamos muito perto. Jed observou a cena e percebeu que os feromônios emitidos por aquele sangue eram bastante misturados. Ele comentou: o sangue aqui não é de apenas uma pessoa. Este sangue contém traços de vários feromônios. Parece que o gigante de gelo capturou mais prisioneiros em seu caminho. Este franziu a testa e assentiu gravemente. Espero que sejam mesmo prisioneiros. Isso significa que ainda podemos resgatá-los. Mas isso não é tudo. Temos um novo problema. Uma voz interrompeu a conversa. Era Cohen, que havia feito uma descoberta mais adiante. À sua frente havia outra pegada gigante, semelhante à primeira, mas esta tinha algo mais, pegadas menores em cima. Não eram marcas de botas, o que era estranho em um clima tão frio. Além disso, os dedos nessas pegadas pareciam deformados, como se partes estivessem faltando, e as bordas eram irregulares, quase como se a sola do pé estivesse coberta de pedras. Trolls, disse Geralt com firmeza. Com base nas condições climáticas por aqui, devem ser trolls do gelo. E tem mais. Cohen apontou para outras pegadas próximas, pequenas pegadas como as de adolescentes, mas com dedos alongados e retorcidos. Necrófagos. Este, mais acostumado a batalhas no mar do que nas montanhas, olhou para os rastros com certa incerteza. Podemos estimar quantos são? E a que distância estão? Geralt respondeu sem hesitar: eles estão perto. Se continuarmos, vamos encontrá-los em cerca de 15 minutos. Ele mal havia terminado de falar quando o som metálico de dezenas de armas sendo sacadas ressoou pela montanha. Felizmente o vento dispersou o ruído antes que ele se espalhasse. Os soldados, já em alerta, imediatamente adotaram posições defensivas. Quanto ao número deles, Geralt hesitou por um momento. É difícil dizer. Este hesitou. Haverá um número tão avassalador quanto as sirenes de antes? Geralt balançou a cabeça. As sereias têm um comportamento muito diferente. Elas formam grandes colônias e se agrupam para fazer ninhos, o que facilita sua locomoção. É provável que o gigante de gelo tenha atraído todas as sereias próximas em suas incursões pelas ilhas. Os necrófagos não têm essa mobilidade, e o terreno montanhoso limita seus agrupamentos. Podem ser uma dúzia, mas não creio que sejam mais de 50. Este soltou um pequeno suspiro de alívio, mas Geralt acrescentou seriamente: no entanto, pode haver alguns Rotfiendes entre o grupo de necrófagos. Eles preferem explodir para levar seus inimigos consigo. Em lutas em grupo, podem causar danos devastadores e baixas desnecessárias. Lan interveio: se eu congelá-los, poderíamos impedi-los de explodir? Geralt fez uma pausa, lembrando-se do devastador sinal de magia de gelo que Lan havia lançado antes. Eu nunca tentei, mas você pode tentar. Capítulo 297. Sopa de troll versus aço de bruxo. Seguindo os rastros do gigante de gelo, uma mina abandonada logo apareceu diante deles. A mina era enorme e profunda. Estruturas de madeira de pinho reforçadas com grossas cordas de cânhamo sustentavam o teto e as paredes laterais. Picaretas enferrujadas e resíduos minerais estavam espalhados por toda parte, juntamente com fragmentos de ossos quebrados e desgastados encontrados aqui e ali. O terreno era complexo, um verdadeiro labirinto de túneis que lembrava uma teia de aranha. A cada poucos passos, tochas envoltas em tecido oleoso pendiam das paredes rochosas. Surpreendentemente, depois de tantos anos, elas ainda podiam ser acesas. Com o sinal Igni, Cohen e Geralt acenderam as tochas uma por uma. O túnel não estava completamente fechado, e de tempos em tempos, correntes de ar frias podiam ser sentidas vindas de uma saída distante. Logo, o caminho se abriu, e a luz vinda de uma fonte de luz muito mais intensa do que as tochas iluminou os arredores. Ao mesmo tempo, uma voz áspera pôde ser ouvida vinda do lugar de onde a luz emanava. Carne, carne, cantava uma voz grave ao ritmo de passos pesados. Sopa, sopa. Diante dele surgiu uma figura com cerca de 2,5 metros de altura. Seus ombros largos excediam sua própria altura em proporção, e sua barriga era tão arredondada quanto a de uma mulher grávida. Suas costas estavam cobertas pelo que parecia um casco semelhante ao de uma tartaruga, o que lhe dava uma postura curvada. Era um troll do gelo. Comparados aos trolls das rochas que Lan encontrara em Cair Mollin, os trolls do gelo tinham uma pele muito mais clara, quase azulada. Suas superfícies rochosas eram cobertas por fragmentos de gelo que emitiam um frio glacial. Em contraste com os trolls das rochas, que podiam ser desajeitados e até amigáveis, os trolls do gelo eram muito mais ferozes. Eram 5. Estavam reunidos em torno de uma enorme fornalha que haviam transformado em uma panela gigante. Um fogo crepitava sob a vasilha enquanto algo cozinhava lá dentro. O conteúdo da panela estava tão cheio que a tampa mal conseguia ser colocada, então, conforme a água fervia, pedaços de carne espirravam para fora. Cada vez que um pedaço de carne saía, um dos trolls do gelo, animados, corria para pegá-lo e colocá-lo na boca. Humanos! Humanos! Cantavam sem parar. Sopa de carne! Sopa de carne! Enquanto pulavam e cantavam, um dos trolls, cuja cabeça era consideravelmente maior que a dos outros, parou de repente. Uma expressão estranhamente melancólica surgiu em seu rosto. Humanos pequeninos, sopa de carne, não poderíamos dar para o grandão? Ele disse com a voz hesitante. Assim que ele disse isso, os outros trolls pararam de pular. Seus rostos assumiram uma expressão coletiva de tristeza. O troll de gelo que parecia ser o líder bateu forte na cabeça do troll de gelo de cabeça grande. Humanos pequeninos. O grandão nos dá eles. Ele ralhou em voz baixa.
Eles não são para Trolls do gelo. Vocês só podem comer sopa, não carne. Parecia que os Trolls do gelo tinham se esquecido deliberadamente de que não tinham controle sobre a comida que cozinhavam. Mas agora, lembrando-se disso, eles circulavam ao redor do forno, observando ansiosamente a sopa ferver, esperando que mais pedaços de carne saíssem. O local onde viviam era um ponto-chave no complexo labirinto da mina, conectado por 5 túneis. Naquele momento, um dos Trolls do gelo farejou o ar bruscamente, virando-se bruscamente em direção ao túnel mais largo. Que cheiro estranho! Humanos pequeninos. Mais humanos pequeninos. Seus olhos começaram a brilhar ameaçadoramente, seu olhar cheio de fome. Trolls de gelo vão pegar pequenos humanos. Sopa de carne por carne. Primeiro, 2 bruxos emergiram do túnel. Depois, soldados do clã Tuirciat com armadura completa. Depois, mais bruxos com espadas duplas, seguidos por mais soldados. O número continuou aumentando. As expressões dos Trolls do gelo mudaram de alegria e excitação para confusão, depois para alarme e, finalmente, para uma mistura de pânico e incerteza. Lan e Eish encararam os Trolls de gelo e a panela de ferro fervente atrás deles, sem expressão. Tinham ouvido cada palavra que os Trolls haviam dito. Um cheiro estranho e pungente emanava do conteúdo da panela. Os ingredientes se combinavam para produzir um aroma peculiar, uma mistura de fragrância delicada e um fedor que lembrava meias sujas. A combinação era nauseante. De repente, um pedaço de carne saltou da panela, atingindo um dos Trolls na cabeça. Com uma agilidade surpreendente, o Troll pegou o pedaço sem nem olhar e o colocou na boca. O rosto de Lan escureceu quando ele reconheceu a peça. Era um dedo do pé. Os soldados do clã Tuircias, mal tendo saído da passagem estreita, posicionaram-se em formação na grande sala da caverna. Vendo as ações do Troll de gelo, este não conseguiu mais se conter e rugiu em voz alta. Disparem as flechas. Os 5 Trolls de gelo, ouvindo o comando de este, reagiram imediatamente. Como ouriços, eles se enrolaram em uma bola. No entanto, em vez de estarem cobertos de espinhos, seus corpos estavam cobertos de gelo e rocha sólida. As flechas com pontas afiadas batiam contra a espessa armadura de gelo e rocha, causando faíscas devido ao atrito e deixando apenas alguns arranhões. Milva esticou seu imponente arco longo. Com um baque, disparou uma flecha a uma velocidade espantosa. A flecha cravou-se na camada de rocha que cobria a pele do Troll, e o impacto foi tão forte que a haste se partiu em pedaços. Embora o corpo do Troll tremesse ligeiramente, não emitiu nenhum grito de dor. Evidentemente não havia penetrado o suficiente para atingir a carne. Milva estalou a língua e puxou o arco novamente, tentando mirar nas rachaduras entre o gelo e as pedras nas costas do Troll para causar algum dano real. Embora os Trolls do gelo tivessem mentes lentas, como predadores no topo da cadeia alimentar, seus instintos eram rápidos. Diante da ameaça representada por tantos soldados humanos, a fome que os movia foi ofuscada por uma forte sensação de perigo. Então eles tomaram a decisão mais instintiva e direta: fugir. Mantendo sua forma de rocha rolante, eles começaram a girar e se mover. Havia várias saídas no salão que se conectavam a túneis, então os Trolls se espalharam em direções diferentes, cada um buscando escapar. Seus movimentos, embora descritos em palavras, podem parecer ridículos. Mas enfrentá-los cara a cara era outra história. Essas enormes massas de rocha, mais altas que um homem, rolavam a uma velocidade semelhante à de uma carruagem de guerra. E a força que puxavam não era algo que os humanos pudessem deter facilmente. Os soldados se espalharam estrategicamente. Arqueiros disparavam flechas sem parar, enquanto soldados com escudos bloqueavam os túneis para impedir a fuga dos Trolls. Diante do avanço imponente dos Trolls, eles sentiram que essas criaturas poderiam derrubar até os portões de uma fortaleza. Mas eles não recuaram. Os soldados cravaram as pontas de seus longos escudos no solo rochoso, formando uma muralha humana para deter o avanço dos Trolls. Assim que eles se preparavam para resistir ao impacto, um grande círculo mágico de luz violeta se desenrolou no salão da caverna. A magia que retardava seus movimentos agarrou-se aos corpos dos Trolls. Em segundos, seu progresso tornou-se desajeitado e pesado. Então, raios de luz atingiram os Trolls rolantes, desviando abruptamente sua trajetória e os jogando contra as paredes rochosas. Sinal de Irden, armadilha mágica? Kug, 2 dos Trolls, desorientados, abriram ligeiramente suas conchas rochosas. Os arqueiros aproveitaram a oportunidade. Flechas voaram em enxames, perfurando a escuridão e cravando-se nos 2 Trolls. Os gritos dos Trolls ecoaram pela caverna, ecoando sua agonia. Os Trolls restantes se encolheram ainda mais em suas conchas, tentando resistir ao dano. Geralt e Coin confrontaram um deles. Coin usou o sinal Igni, lançando chamas constantes para queimar o Troll de gelo. Enquanto isso, a mão esquerda de Geralt começou a brilhar com um leve brilho branco, pronta para atacar no momento em que o Troll não aguentasse mais o calor e levantasse a cabeça. Cogrin e Gerd estavam ocupados com outra tarefa. Cogrin havia produzido um frasco de alquimia cheio de veneno e o despejava cuidadosamente nas rachaduras do corpo do Troll, de onde emergiam perigosas nuvens de fumaça verde. Gerd, por sua vez, ativara o sinal Kim para se proteger, enquanto usava sua força bruta para imobilizar o Troll, impedindo-o de sair de sua posição enroscada. Lan, por outro lado, encarava o terceiro Troll. Ele segurava a espada Aerondict acima da cabeça, que brilhava com um brilho dourado que iluminava a caverna como uma tocha solar. Ele se preparou para atacar, reunindo energia lentamente. Alguns momentos depois,
Com um uivo agudo, o troll cercado por Gerd e Colgrin foi o primeiro a sucumbir. O veneno havia corroído seu corpo por dentro, fazendo-o tremer violentamente. Mas mesmo enquanto o troll tentava se expandir para se libertar, Gerd o manteve firmemente preso. Somente quando não sentiu mais resistência, ele o soltou, deixando o corpo do troll cair sem vida no chão. Em seguida, o troll confrontado por Geralt e Coin caiu. Sob as chamas intensas que o queimavam, o troll rugiu e brandiu os punhos em uma tentativa desesperada de se defender. No entanto, ambos os bruxos esquivaram-se habilmente de seus ataques. Geralt então ativou o sinal Axi, penetrando na mente do troll e desorientando-o completamente. Com aquele momento de vantagem, as duas espadas de prata perfuraram seu peito e pescoço simultaneamente. Ao mesmo tempo, a espada Erondigert nas mãos de Lan brilhava cada vez mais intensamente, iluminando a caverna como se a luz do sol tivesse se infiltrado no local. As runas na espada atingiram seu brilho máximo. Todos os presentes piscaram, momentaneamente ofuscados pelo clarão. Quando recuperaram a visão, o que viram os deixou atônitos. O troll, cuja dureza podia ser comparada às muralhas de um castelo, havia sido cortado em dois. A superfície interna de seu corpo, repleta de carne e sangue repulsivos, estava exposta como o recheio de um bolo quebrado. As marcas de espada se estendiam além do troll. O chão congelado e a parede de pedra a vários passos de distância também haviam sido perfurados pelo impacto, como se um gigante invisível tivesse ajudado Lan com aquele corte. Capítulo 298. Geada, Morte e Segredos. Olhando para o cadáver do troll de gelo, Lan soltou um suspiro suave. Pelas táticas empregadas por esses trolls contra os soldados, ficou claro que sem uma estratégia específica, essas criaturas poderiam se mover livremente, mesmo diante de um exército 10 vezes maior. Se não fosse pela intervenção dos bruxos, esses 5 trolls teriam causado estragos no grupo, especialmente em terrenos tão difíceis como as minas. Na pior das hipóteses, os soldados não teriam conseguido eliminá-los completamente, permitindo-lhes escapar. Embora Sintra já tivesse a famosa família dos Trolls das Rochas em suas fileiras, Lan sempre pensou que quanto mais unidades de combate de alto nível ele tivesse, melhor. Infelizmente, esses Trolls de gelo haviam ultrapassado os limites ao cometer atrocidades imperdoáveis. Não havia outra opção a não ser transformá-los em materiais alquímicos. No processo, ele aproveitaria a oportunidade para reabastecer seu estoque de poções alquímicas. Verdade seja dita, embora Lan fosse um colecionador apaixonado de poções e decocções mágicas, raramente as utilizava em combate. Até então, só as havia utilizado em 2 ocasiões. A primeira, ao enfrentar um arquigrifo como um humano comum, e a segunda, durante a caçada ao ciclope velha ponta de lança em Caer Molen. Após tocar no cadáver, Lan o colocou em seu inventário e voltou seu olhar para o centro do salão da mina, onde um enorme caldeirão em forma de fornalha dominava o local, emanando um aroma perturbador e estranho. Alguns se aproximaram do caldeirão, mas seus passos eram instáveis. Embora tivessem derrotado os Trolls do gelo sem nenhuma baixa, ninguém demonstrou nenhum sinal de alegria. Já que todos compartilhavam o mesmo pensamento, seria possível que a pessoa que eles vieram resgatar, o líder do clã Tor da Roche, tivesse acabado transformado em sopa dentro daquele caldeirão? Este parecia ter chegado à mesma conclusão. Sua expressão era sombria como nunca antes. Para um Celiliger, a ideia de um dos Jaros dos 7 clãs morrer de forma tão humilhante era inaceitável. Isso também significava que sua missão tinha sido um fracasso total. Até mesmo um bruxo experiente hesitaria em se aproximar do caldeirão. No entanto, este, apegado ao princípio de ver o corpo, vivo ou morto, ordenou que seus homens investigassem o conteúdo do caldeirão. Se Harald não estivesse lá dentro, eles poderiam pelo menos recuperar os restos mortais dos Celeligers e dar-lhes um enterro digno. Lan, após um momento de reflexão, aproximou-se do troll de gelo que havia sido envenenado por Colgrin. Para sua surpresa, embora parecesse morto, ainda respirava com dificuldade. Talvez esse troll possa ser útil, pensou Lan, lembrando-se de algumas informações sobre o clã Tor da Roche de sua vida passada. Em sua vida passada, ele sabia que o clã Tor da Roche havia sido praticamente exterminado pelo gigante de gelo. No jogo, eles mal apareciam, e Lan nunca lhes dera muita atenção. Mas agora ele se lembrava de algo. Harald havia de fato sobrevivido. No jogo, Harald havia sido capturado pelo gigante de gelo e mantido prisioneiro em condições estranhas, alimentado com carne misteriosa. Quando o jogador o encontrava durante uma missão, Harald já estava mentalmente destruído, falando com cadáveres como se fossem pessoas vivas. O propósito do gigante de gelo ao capturar Harald era construir um grande navio. No entanto, Lan sabia que sua presença ali causará um efeito borboleta. A conjunção das esferas, desencadeada pelo despertar do sangue ancião, despertar o gigante de gelo com antecedência, alterando os eventos originais. Embora o gigante tivesse capturado Harald como nos eventos originais, agora não estava claro se ele queria que ele construísse um navio ou se simplesmente planejava devorá-lo. Ao ver os rostos sombrios de este e dos outros, Lan só podia esperar que a história de Harald seguisse seu curso original. Você pode trazê-lo de volta à consciência? Lan perguntou a Colgrin, apontando para o troll moribundo. Colgrin olhou para ele, confuso, imaginando por que Lan iria querer reviver temporariamente o troll. Quero perguntar se ele sabe onde Harald está, se ele realmente foi jogado no caldeirão, explicou Lan. Os olhos de Colgrin brilharam de entusiasmo.
Você vai usar o sinal Axi modificado? Ouvi Jed falar sobre como você hipnotizou um lobisomem amaldiçoado para contar tudo. Embora Colgrin estivesse com o grupo há muito tempo, ele nunca havia testemunhado essa habilidade de Lan em ação. Lan suspirou e assentiu. Colgrin, cheio de energia, tirou um pequeno frasco de cerâmica de sua mochila alquímica e despejou algumas gotas na boca do troll. Não aconteceu nada. Colgrin, sem hesitar, esvaziou todo o conteúdo do frasco diretamente na garganta do troll moribundo. Em segundos, o corpo do monstro começou a convulsionar. Os trolls do gelo possuíam uma capacidade de regeneração impressionante. Mesmo se sofressem ferimentos graves, conseguiam se recuperar rapidamente desde que tivessem tempo. No entanto, essa regeneração acelerada também os tornava vulneráveis a venenos, já que o metabolismo de seus corpos espalhava toxinas muito rapidamente. Embora o antídoto não tenha conseguido salvar o troll, ele permitiu que ele recuperasse temporariamente a consciência. O rosto grotesco do troll se contorceu, seus olhos confusos se abriram lentamente. Tudo o que ele conseguia ver era uma mão irradiando um tênue brilho branco. Sinal Axi e delírio? Talvez devido ao talento recém-adquirido da súcubo, o troll de gelo, já pouco inteligente, à sua frente logo começou a demonstrar um olhar vago. Lan também notou que o consumo de sua energia mágica estava muito menor do que o normal, conseguindo hipnotizar o troll de gelo com grande facilidade. Lan respirou fundo e começou com a pergunta mais simples: qual é o seu nome? Para sua surpresa, o troll de gelo não respondeu, apenas continuou a encará-lo com aquela expressão confusa. Lan franziu a testa profundamente. O que estava acontecendo? Em sua experiência, naquele nível de hipnose, a criatura deveria responder sem problemas. Os bruxos que se aproximavam trocaram olhares até que Geralt comentou: talvez você esteja fazendo a pergunta errada. Você está fazendo a pergunta errada, repetiu Lan, confuso. Geralt assentiu. Você devia tentar isto. Você, troll do gelo, qual é o seu nome? Lan ficou atordoado por um momento. Como Geralt não era quem havia lançado o sinal, suas palavras não provocaram nenhuma reação no troll de gelo. No entanto, quando Lan repetiu a frase, os olhos vazios do troll finalmente se moveram um pouco. Com uma voz desajeitada e hesitante, ele começou a falar. Sim, gelo não, troll de gelo. Lan não sabia o que pensar da situação atual, mas no final, ele agora conseguia se comunicar com o troll. Lan continuou. Gigante de gelo. Não, melhor. O grandalhão dá trolls de gelo para pequenos humanos? O troll do gelo assentiu lentamente. De manhã, o grandalhão volta deu os humanos pequenos ao troll do gelo. Nesse momento, este também se aproximou com um rosto cheio de ansiedade enquanto ouvia atentamente o troll, esperando por boas notícias. Lan deu uma descrição o mais detalhada possível. Entre aqueles pequenos humanos há um com uma barba grande, velho e com marcas na pele? Ele estava descrevendo as feições de Harald. O troll assentiu sem jeito. Pequenos humanos, todos barbudos com marcas. Lan estalou a língua irritado. Mas o troll continuou. Um humano barbudo, o grandalhão não vai cozinhá-lo. O cara mau bate nele com um pedaço de pau e joga ele de volta. Os olhos de Eist brilharam, convidando Lan a continuar perguntando. Onde está o pequeno humano que não cozinha? O troll estendeu a mão, apontando para uma passagem escura nas profundezas da caverna. Eist rapidamente ordenou que o grupo principal ficasse e descansasse, enquanto ele, Lan e alguns outros se dirigiram mais para o fundo do túnel escuro. Suas figuras logo desapareceram no final da estrada. Enquanto isso, o troll de gelo, ainda sob o efeito do sinal, desabou no local com um olhar vazio. O veneno de Colgrin continuou a enfraquecer seu corpo. O grandalhão não cozinha humanos pequenos. Ele volta para pegar humanos pequenos. Outros humanos pequenos. Ele só cozinha, não come. Troll de gelo. De repente, um soldado do clã Tuirciat, com os olhos injetados de sangue, cravou a espada no peito do troll do gelo. Eles haviam terminado de arrumar os pedaços de carne no caldeirão e estavam tomados pela fúria. Com um último sorriso de escárnio, o soldado cuspiu e pisou no cabo da espada, cravando-a até que a ponta perfurou as costas do troll e se chocou contra a rocha sólida. Maldito monstro! Ele rosnou, puxando a espada de volta. O corredor era estreito e sombrio. Assim que Lan e os outros entraram, um odor pútrido e ácido os atingiu com força. À medida que avançavam, ocasionalmente pisavam em coisas indizíveis que estalavam sob seus pés. Grandes pilhas de ossos estavam empilhadas nos cantos. O corredor não tinha conexão com o exterior, e o ar lá dentro era denso e viciado. Evidentemente, os trolls do gelo haviam transformado aquele lugar em algo parecido com um armazém, e aqueles ossos faziam parte de sua coleção ou eram simplesmente decoração. Naquele armazém havia apenas um ser humano vivo. Harald! Ace exclamou surpreso e aliviado ao reconhecer o homem. Harald, o alvo de sua árdua busca, jazia em uma pilha de ossos, como um saco de batatas jogado descuidadamente. No entanto, seu cabelo estava emaranhado e coberto de sujeira e lascas de gelo, e suas tatuagens estavam quase apagadas sob as grossas crostas de sangue que cobriam sua pele. Seu estado era lamentável. Imediatamente, um dos guardas do clã Tuircias avançou e o levantou, inspecionando cuidadosamente sua condição. Depois de um tempo, ele acenou com a cabeça para este. Ele está vivo, confirmou o guarda. Este soltou um suspiro de alívio. Outro guarda que tinha conhecimento básico de primeiros socorros em combate.
Começou a examinar o corpo de Harald em busca de ferimentos graves que pudessem exigir atenção imediata para evitar que sua condição piorasse durante o transporte. Enquanto o homem estivesse respirando e não à beira da morte, ele poderia ser levado ao círculo druida para tratamento. No pior dos casos, Lan estava sempre disponível como último recurso. Capítulo 299. Explosões, ecos e o olhar de um gigante. Após a confirmação de que Harald estava vivo, este finalmente pôde respirar aliviado. A missão nas montanhas havia sido um sucesso. Eles resgataram o jarro de um dos clãs principais que havia sido sequestrado. Além disso, tiveram a sorte de não cruzar o caminho do gigante de gelo e o melhor de tudo, nenhum de seus soldados morreu. Tudo havia funcionado de forma quase milagrosa. Enquanto os soldados continuavam a verificar Harald, suas pálpebras tremeram e ele soltou um gemido. Quem? Este? Ele murmurou com a voz fraca. Sou eu. Você está seguro. Este agachou-se e falou em tom tranquilizador para Harald, cujo rosto ainda refletia o horror de seu cativeiro. Os olhos de Harald se moveram em perplexidade e medo, olhando ao redor sem parecer convencido pelas palavras de este. Este, ele repetiu com a voz trêmula. Sou eu, respondeu este pacientemente, gesticulando para que os guardas o ajudassem a se levantar e começar sua jornada de volta. De repente Harald soltou um grito. Não, este, você não deveria ter vindo, gritou ele em desespero. Você não entende, aquela criatura, o gigante de gelo. Você não sabe no que ele se tornou. Não se preocupe, Harald, este falou com ele em tom calmo. Ainda não encontramos o gigante de gelo. Os 7 clãs principais se unirão para erradicá-lo. Não importa que tipo de monstro seja, ele não conseguirá derrotar Celilege inteira. Os guardas carregaram Harald e partiram de volta. A passagem era estreita e escura, e embora os soldados à frente segurassem tochas no alto, a luz mal conseguia dissipar o frio e a escuridão que permeavam as cavernas da Montanha Nevada. Harald estava em um estado de semiconsciência, resmungando incoerentemente enquanto era carregado. Mas, de repente, ele se debateu violentamente, como se um pesadelo o tivesse tomado de repente. Não, ele vai voltar. Este, você precisa se apressar. Seu grito desesperado mal havia terminado quando de repente uma explosão ressoou na passagem. Os soldados imediatamente se puseram em guarda. Teria acontecido alguma coisa com as tropas que guardavam a retaguarda? Lan e Ace trocaram olhares e, sem hesitar, aceleraram o passo. Logo puderam ver clarões à distância, e o som de luta e gritos chegou aos seus ouvidos. Sem que ninguém soubesse como ou quando aconteceu, uma horda de monstros começou a emergir das passagens da mina, atacando os soldados do clã Tuirciás. Os monstros que os cercavam eram de uma espécie, os Rochefiendes. Os soldados do clã Tuirciás já haviam encontrado essas criaturas antes, quando vieram em auxílio do clã Tor da Roche. Contudo, naquela ocasião, apenas um punhado delas havia aparecido. Parecia que o ataque do gigante de gelo ao clã Tor da Roche fora um ato impulsivo, sem tempo suficiente para reunir sua horda de monstros. Apenas as sereias, rápidas e ágeis, o seguiram. E no final, Lan, com a ajuda dos soldados e do druida, exterminou todos eles. Os Rochefiendes, por outro lado, não eram tão rápidos nem tão habilidosos em atravessar as montanhas, então sua presença naquela batalha fora mínima. Mas agora, seu ninho devia estar por perto, pois uma multidão deles emergiu da escuridão para cercar os soldados. Escudos na frente, não entrem em combate corpo a corpo, usem arcos, ordenou o oficial responsável na ausência de este. Já tendo enfrentado aqueles monstros antes, ele já conhecia suas táticas de combate. Lan, que havia chegado primeiro à entrada do túnel, sentiu um arrepio ao ouvir a ordem. Não atire! Isto é uma mina! Gritou ele com urgência. Os Rochefiendes estão muito próximos. Se um explodir, causará uma reação em cadeia e a mina pode desabar. Os soldados que já haviam estirado seus arcos hesitaram. Felizmente Lan reagiu rapidamente e cobriu o corpo com um sinal Ken. Um clarão dourado brilhou no ar enquanto ele se teletransportava para a linha de frente e erguia a mão esquerda, formando o sinal Ad frio penetrante. Encontramos Harald. Todos, recuem pela passagem principal, ordenou este com voz firme ao emergir da escuridão. Lan cuida disso. O caminho por onde tinham vindo era o mais largo e o único livre de demônios podres. Eles inspecionaram a rota cuidadosamente para garantir que sua retirada estivesse livre. Os soldados que receberam a ordem do rei não se opuseram e imediatamente começaram a sair da mina de forma ordenada. Lan respirou fundo. Ele sabia que estava correndo um risco. Não tinha certeza se seu frio penetrante seria capaz de congelar os Rochefiendes e impedi-los de explodir. Mesmo que não funcionasse, não importava muito. Lan não pretendia matá-los, mas sim usar sua magia para gerar uma ventania constante e controlada. A força da tempestade seria suficiente para jogá-los no ar e retardar seu avanço. Afinal, em um terreno como esse, os Rochefiendes eram uma ameaça mortal. Os outros bruxos pareceram pressentir suas intenções. Cada um bloqueou uma passagem e fez sinais com as mãos, prontos para ganhar tempo enquanto o exército recuava. Que estrondo! Um dos Rochefiendes mais próximos de Lan explodiu sem aviso. A onda de choque e os detritos voaram, atingindo a barreira protetora do sinal Ken, que vibrou violentamente com o impacto. Atrás da criatura destruída, várias outras foram derrubadas pela explosão de seu companheiro. No chão, seus membros começaram a convulsionar incontrolavelmente.
Seus corpos grotescos e protuberantes se contorciam como balões defeituosos, inchando desigualmente como se violentas correntes de ar estivessem se agitando dentro deles. Prestes a explodir, Lan sentiu um arrepio. Lan ainda estava reunindo sua energia mágica. Ele não havia atacado a criatura, ele nem mesmo havia se movido. E ainda assim ele explodiu, e mais Rochefiendes avançavam em sua direção. Bum, bum, bum. Explosões em cadeia também foram ouvidas nos outros corredores. O que deu errado? Lan recuava rapidamente. As explosões haviam destruído várias vigas de sustentação e postes de madeira. Os outros 4 bruxos também haviam abandonado suas posições, e os destroços caíam sem parar. Isso não faz sentido. Esses podres não estão agindo normalmente. Colgrin gritou. Eu não usei nenhuma placa, nem toquei neles, e mesmo assim eles explodiram bem na minha frente. Acho que a mesma coisa aconteceu com vocês. Cohen, com o rosto sério, ouviu o estrondo de pedras caindo e viu poeira saindo do teto. Será que eles já estavam gravemente feridos e mal conseguiram chegar até nós antes de explodirem? Os bruxos não temiam por suas vidas. Sabiam que Lan poderia usar a habilidade do seu sangue ancião para teletransportá-los para fora da mina a qualquer momento. Acho que não. Ger balançou a cabeça com firmeza. Não vi nenhum ferimento neles. E mesmo que vissem, não seriam graves o suficiente para causar isso. Parecem estar se autodestruindo deliberadamente como bombas vivas para fazer a mina desabar. Jed olhou para o teto trêmulo e fez um gesto para que o grupo se reunisse. Ele se preparou para usar uma versão avançada do seu sinal Qin como escudo protetor. Enquanto isso, os guardas do clã Tuircias já haviam conseguido evacuar Harald e estavam soando a trombeta de alarme, o que aliviou Ace um pouco. Por que eles estão fazendo isso? Vai contra o instinto de sobrevivência. Geralt respirou fundo, uma teoria se formando em sua mente. Sua expressão tornou-se grave. A menos que haja uma existência com poder absoluto que lhes deu a ordem. Todos empalideceram. Nessas montanhas, só havia uma criatura com tamanha autoridade, o Gigante de Gelo. Mas por que o Gigante de Gelo enviou os Rochefiendes para realizar um ataque suicida na mina? Pensando no motivo, os olhos de Lan se arregalaram de surpresa e urgência. Antes que Lan pudesse dizer qualquer coisa, um grito de horror ecoou do lado de fora. O eco da voz presa nos corredores reverberou pela mina, envolvendo os soldados com uma sinistra sensação de terror. As espadas tremiam em suas mãos suadas. A mina tremeu novamente. Mas desta vez, o rugido não veio do desabamento da mina e das explosões. Era um ritmo constante. Um baque surdo que vibrava pelo chão, percorrendo seus corpos como uma batida cardíaca de pesadelo. Era o som de passos. Passos de gigante. Os olhos de Lan brilharam verde esmeralda enquanto ele se preparava para teletransportar todos para longe da cena. No entanto, no segundo seguinte, um estrondo estrondoso, como de uma montanha desabando, ressoou acima de suas cabeças. Uma clarabóia foi aberta à força na face rochosa, como se alguém a tivesse esculpido com pura brutalidade. Não havia sol lá fora. Nenhuma luz entrava, apenas uma torrente de ar gelado acompanhada por punhados de granizo do tamanho de punhos que entravam pela abertura. Então, uma cabeça gigante apareceu. Era áspero, grotesco e selvagem, com uma pele dura sulcada por rugas profundas como fissuras na rocha. Sua cor tinha um tom frio, e entre essas rugas brotavam mechas de cabelo castanho avermelhado, como árvores mortas no topo de uma montanha. O rosto que o coroava era ainda mais estranho. Os olhos estavam separados por uma distância desproporcional, o nariz era curto e grosso, e na boca enorme os dentes estavam amontoados de forma irregular. Tudo naquele rosto transmitia ferocidade e brutalidade. Mas naquele momento a única coisa que aqueles olhos refletiam não era fúria ou violência, mas perplexidade. O gigante, espiando a caverna, murmurou uma única palavra com a voz rouca: Deus. Capítulo 300. Honra diante da morte. Este Geralt engoliu em seco e sua voz tremeu um pouco. Os gigantes de Celilege. Eles são sempre tão grandes? Normalmente, criaturas chamadas de gigantes raramente ultrapassavam 5 ou 6 metros de altura. No entanto, o gigante de gelo que surgiu diante deles superou todas as expectativas. Tinha pelo menos 10 metros de altura. Não, de acordo com os registros que li, ele não deveria ser tão alto, murmurou este franzindo a testa. Parece que ele cresceu. Olhando para o rosto gigante que apareceu de repente, a luz esmeralda no corpo de Lan gradualmente se extinguiu, porque na mão do gigante de gelo havia uma pessoa, Harald. O rosto de Ace subitamente tornou-se sombrio. Ele conseguia imaginar o que as tropas que ele acabará de evacuar haviam vivenciado. Enquanto todos estavam tensos com a presença imponente do gigante de gelo, a criatura também olhava curiosamente para dentro da caverna através do enorme buraco que havia feito. Seu olhar errante pousou em Ace, e depois na coroa de ferro em sua cabeça. Olhou para Harald, que desmaiara em suas mãos, e depois para Ace. De sua boca, numa voz profunda e gutural, saiu uma única palavra: Deus? Um instante depois, para o horror de Ace, raízes de carvalho surgiram do nada, envolvendo o corpo de Harald em um caixão de madeira. Sem aviso, o gigante abriu as mandíbulas e o engoliu inteiro, junto com o caixão. Com alguns golpes no pescoço e no peito, o gigante tossiu violentamente, como se tivesse se engasgado. O estrondo de seus golpes ecoou por todo o túnel, tão alto que qualquer um acreditaria que sua força seria suficiente para estilhaçar a rocha. Mas o gigante não parou.
Sua figura imponente emanava uma pressão ainda maior do que antes, e de repente, ele estendeu sua mão enorme para dentro da caverna, direto na direção de este. Os guardas correram para formar uma muralha diante do rei. Embora a palma da mão do gigante fosse maior que eles, embora suas próprias mãos tremessem ao agarrar as armas, nenhum deles se encolheu. Protegeriam seu monarca até a morte, se necessário. E naquele exato momento, um clarão dourado iluminou o ar. Lan surgiu flutuando no ar. Graças à sua incrível força interior, conseguiu ficar suspenso por um instante, erguendo a espada acima da cabeça. Com um único suspiro para concentrar seu poder, desferiu um golpe devastador no pulso do gigante. Clang! O som do impacto ecoou por toda a caverna como se duas placas de metal tivessem colidido. Algo caiu no chão com um estrondo. Olhando atentamente, todos viram que era um bracelete de osso de fera, mas seu tamanho era enorme. Para um homem comum, seria o suficiente para forjar uma armadura inteira. Aquele era o bracelete do gigante de gelo. A criatura, apesar do seu tamanho colossal, possuía inteligência suficiente para fabricar e usar equipamentos rudimentares. Embora, ironicamente, sua própria pele parecesse mais resistente do que a armadura que usava. Ao mesmo tempo, o impacto lançou Lan para trás com uma força devastadora. A vibração percorreu sua espada e se espalhou por todo o seu corpo, deixando-o dormente. Naquele instante, ele não se sentiu como um bruxo com poderes sobre-humanos, mas como um homem comum que tentou abrir o portão de um castelo com uma espada comum. Quando estava prestes a colidir com a parede da caverna, um brilho surgiu da cimitarra que ele carregava nas costas. Do cabo da cimitarra, uma figura espectral vestida com um traje gótico emergiu e o segurou, garantindo que ele pousasse em segurança. Deus! O gigante de gelo rugiu em fúria. Embora houvesse um ferimento em seu pulso, o sangue mal teve tempo de fluir antes que a pele começasse a se fechar rapidamente, deixando apenas uma fina cicatriz. Mas, embora não tenha causado nenhum dano real, o golpe de Lan enfureceu completamente o gigante, que não se machucava há muitos anos. Um rugido de cortar o coração sacudiu a caverna, e a energia natural que envolvia o gigante de gelo atingiu seu ápice antes de se libertar de uma só vez. Os medalhões dos bruxos começaram a vibrar violentamente. O chão tremeu. O vento rugia entre os penhascos. A neve no topo da montanha, que até então permanecia imóvel, desabou em uma avalanche furiosa. As paredes da caverna começaram a rachar. Corra! Lan gritou com toda a força. Na entrada do túnel, uma dúzia de soldados fortemente armados jaziam no chão como latas amassadas. Os escudos com o emblema do clã Tuirciage estavam despedaçados, espalhados pelo chão como biscoitos quebrados. Um gigante estava rugindo. Felizmente, o gigante de gelo não parecia ter atacado a tropa com a intenção de matá-la, ou talvez tivesse um objetivo mais urgente. Caso contrário, o restante dos soldados já estaria morto. Os soldados observaram horrorizados a enorme criatura empoleirada no penhasco, onde havia aberto uma clarabóia na montanha com as próprias mãos. Dispararam flechas incessantemente, tentando atormentá-la, mas as pontas de aço deixaram pequenas marcas brancas em sua pele, apenas arranhões. Tudo o que conseguiram foi enfurecê-la ainda mais. Se Lan não tivesse atraído a maior parte da atenção do gigante, a criatura já teria se voltado contra os soldados, fazendo-os pagar o preço por sua ira. Enquanto isso, outros combatentes estavam dentro da mina, coordenando a evacuação de seus companheiros que não conseguiram sair a tempo. A mina estava prestes a desabar, e o rei deles ainda estava lá dentro. De repente, uma forte tempestade de vento irrompeu de dentro do túnel, lançando soldados fortemente blindados para o ar e os lançando para fora da mina como folhas ao vento. Eles rolaram pelo chão, caindo uns sobre os outros. A violenta torrente de ar agiu como um propulsor, permitindo que todos evacuassem antes que a mina desabasse. Gritos de surpresa e de dor ecoaram entre os soldados. Alguns ficaram feridos pela força do feitiço, mas era um destino muito melhor do que ser enterrado na mina. Com um estrondo estrondoso seguido por um estrondo ensurdecedor, as vigas da mina finalmente cederam. Toda a estrutura desabou com um estrondo que parecia vir das profundezas da terra. Os soldados do clã Tuirciás assistiram horrorizados enquanto a própria montanha parecia encolher para dentro, e aqueles que tentavam se levantar eram jogados de volta ao chão com o choque. Majestade! O grito desesperado dos guardas de East rasgou o ar. Eles não o viram entre os que haviam escapado. Mas um instante depois, um clarão dourado iluminou o ar. Lan apareceu de repente diante deles. Antes que os soldados pudessem interrogá-lo, várias esferas de luz esmeralda explodiram ao seu redor. Do brilho emergiu a figura de Jed, segurando um enorme escudo de proteção gerado por seu sinal de Ken. Ao seu lado estavam os outros bruxos. East, apesar de ter escapado da morte graças a Lan, o rosto de East não demonstrava o menor sinal de alívio. Mais da metade de sua guarda pessoal havia sido soterrada na mina. Eles não conseguiram escapar a tempo. Uma nevasca gélida os atingiu, roubando-lhes o calor e mergulhando-os em um profundo estado de inquietação. Lan sentiu a energia caótica no ar. Não havia como negar. O gigante de gelo estava manipulando o clima a seu favor, aumentando seu poder. Temos que ir, disse Lan, notando que este ainda olhava fixamente para a barriga do gigante. O novo rei das ilhas não conseguia esconder seu ódio pela morte de Harald. Só temos menos de 500 homens restantes. Não, são 400 agora, não, talvez 300, insistiu Lan. Salvar Lord Harald é importante, sim, mas ele não vale a sua morte. Este ficou em silêncio.
O gigante, ainda espiando a montanha pela clarabóia, percebeu que seu alvo havia desaparecido. Pescou confuso, mas logo começou a procurar ao redor. Logo encontrou este e, sem hesitar, começou a avançar em sua direção com passos que faziam o chão tremer. Parece que está vindo atrás de mim, murmurou este, apertando o punho da espada com mais força. Não sei como, mas esta criatura desenvolveu inteligência, e parece ter uma fixação pelos jarros dos grandes clãs. Eu sei que você pode me levar embora, Lan, mas tenho uma pergunta. Este respirou fundo e olhou para os soldados do clã Tuirciás, que agora se preparavam para enfrentar o gigante e protegê-lo. Você pode levá-los também? Lan ficou em silêncio e balançou a cabeça. Não era apenas uma questão do tempo que Lan levaria para marcar centenas de pessoas com a habilidade de teletransporte, mas também do enorme consumo de energia mágica necessário para transportá-las todas de uma vez. E sem Lan, aqueles soldados não teriam chance de escapar do gigante de gelo nas montanhas. Talvez nem todos morressem, mas os sobreviventes não passariam de uma dúzia. Então retorne, Lan, disse este com determinação. O rei das ilhas não pode fugir enquanto seus guerreiros lutam por ele. Não é hora de se preocupar com honra. Lan protestou ansiosamente. Não, Lan. Este é precisamente o momento de defender a honra. Este olhou para ele seriamente. Se eu abandonar minhas tropas agora, minha reputação sofrerá um golpe fatal. Tudo pelo que trabalhei será em vão. Unir os clãs, enviar tropas contra Nilfgaard, vingar Calante, tudo se tornaria uma farsa. Ele fez uma pausa, como se estivesse ponderando o peso de suas palavras, e então acrescentou, de fato, seria melhor se eu morresse aqui. Se eu morrer, você será o responsável por levar a notícia e, com o apoio dos clãs, retornará com o exército para caçar este gigante de gelo em nome do rei caído. É isso que os ilhéus valorizam, o que consideram um ato digno e honrado. Ele se inclinou ligeiramente em sua direção, com a expressão inabalável. A esposa de Bran cometeu um erro imperdoável. Ele não pode mais ser rei, mas você, Lan, conquistará a amizade e o respeito de todos os ilhéus. Não importa quem seja escolhido como o próximo monarca, sua influência será inescapável. De fato, pode-se até dizer que o próximo rei precisará da sua bênção para governar. E não só isso. Este lhe deu um leve sorriso. A maioria dos clãs já está do seu lado. Lugos, Juta, Bran, Kraj e Donar. Mesmo que eu não estivesse lá, os jarros de Celilege estariam dispostos a enviar tropas para apoiar Sintra. Os passos do gigante de gelo se aproximavam cada vez mais, e cada passo fazia o chão tremer como se fosse um terremoto. Os arqueiros tentaram puxar seus arcos, mas o movimento incessante tornava impossível mirar com precisão. Ace virou-se para o gigante e acenou com a mão em despedida. Então vá, Lan. Volte com reforços, vingue-me. E então, fez uma pausa. Vingue Calante também. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.